Palmas, senhoras e senhores, edição do Clássico é Clássico aqui dentro do Torcida Podcast. Sim, estamos aqui com este taco de beisebol virgem, ele ainda não entrou em ação e ficamos sempre na expectativa de que neste quadro aqui no Clássico é Clássico aconteça um dia sim, um pegue, um dê na cabeça do outro. É legal? Não. É bom? Não. A sociedade vai me criticar? Vai, mas dá corte, dá views e explode o canal. Essa é a minha ideia. O Clássico é Clássico, ele foi feito para isso. E hoje, como é que eu fiz? Assim, eu tô tentando de todas as formas fazer com que isso aqui entre em ação. Então eu cansei de chamar os caras, porque os caras eles pipocam. Eu fui atrás de 2 inscritas do canal, porque eu sei que mulher é mais violenta que homem. No fundo, a gente sabe disso. Então aqui eu tô recebendo hoje um Corinthians e Palmeiras com a Vanessa e com a Dai. Eu vou falar um pouco das duas, e aí vocês vão conhecer um pouco delas. Eu vou começar pela Dai. Dai, vamos às perguntas que eu faço sempre pra todo mundo que senta aqui. Profissão. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. Já estou muito feliz de começar a gravar, mas... É ao vivo. É mentira. Não me mata, Bernardo. É mentira. Só pra te assustar. Quero agradecer, então, pelo convite. Estou tensa, mas vai dar tudo certo. Calma, você faz o que da vida? Eu sou empresária. Você é empresária? Empresária. Você tem uma empresa, você tem uma empresa virtual, você... Não, é uma empresa de brindes promocionais. É Carteira, mesmo? chaveiro, necessaire, brindes em couro. Em couro. Em couro. Especificamente em Em couro. material sintético também, mas o pessoal conhece mais como couro. Bom, então quem quiser comprar... Inclusive, isso é muito bom pra fim de ano agora. Sim, pra dar de muitas presente nas empresas. Você empresas tá trabalhando compram. bastante nesse momento da sua vida. Muito, demais. Que nem doida. Palmeirense, empresária, quantos anos? 31 anos, Estado civil. solteira. Isso vai agitar muito o chat e vai agitar muito a galera, porque é um canal com poucos homens, fica tranquilo. Temos uma missão, tentar te casar até o final dessa edição, não, até o final desse mês. Porque eu quero que um dia você fale, eu casei pelo Torcida Podcast. Seria uma ideia legal. Não é legal, porque quando você casar você vai ver que é um inferno, mas eu vou ter pelo menos isso pra contar como história aqui dentro. Acho que não ficou nenhuma pergunta de fora, eu já volto em você. Tá Vanessa, bom, corintiana. Corintiana, Quan- bancária. Bancária? Isso, O que você faz dentro do banco? Hoje eu trabalho na área de investimentos, mas eu sou formada em tecnologia. Eu fiz sistemas de informação, mas caí no mundo do negócio e sigo, né, pelo meu skill de TI. Então, não sou dev, nunca quis ser dev, então odeio codar, mas entendo. O que é a área de investimentos? Você é a pessoa que quando eu vou lá, eu quero catar meu dinheirinho que tá lá guardado, eu quero colocar ele, investir no Tesouro Nacional, é você que procura, Vanessa? Não exatamente. Eu Não. vou trabalhar os dados dos quais você, como investidor, vai dispor ao banco. Então, eu Entendi. trabalho na área de dados de investimentos. Boa. Idade? Eu tenho 32. É bom que vocês tenham uma idade muito próxima uma da outra, vocês são gerações... Isso foi por acaso, não foi pensado, são gerações parecidas, isso vai acabar sendo muito legal no desafio final, que é o time contra time aí. Estado civil? Solteira. Boa, temos outra missão, ferrar 2 vidas durante este podcast. Esta edição vai acabar com 2 vidas, vamos tentar casar... Tô brincando. A brincadeira é muito sem graça. Mas né? eu preciso arrumar... Brincadeiras de héteros top, hein? Casar mulherada. O que foi, Fábio? Eu preciso arrumar corintiano pra casar, porque eu no tenho meu um caso, karma. palmeirense. Eu já namorei 2 palmeirenses. É muito karma, gente. Então, corintianos, por favor. Isso foi um problema no namoro? Porque eu sei que as duas são doentes. Eu vou perguntar isso pra Dai também. Foi um problema nos seus relacionamentos, o fato de eles não serem corintianos? A gente tinha um combinado em jogos de não zoar um ou outro. E normalmente, por exemplo, o Corinthians jogava contra o Palmeiras, se era na Arena, eu ia pro jogo. Se era no Allianz, ele que ia pro jogo. Então, a gente não assistia junto, era difícil Ninguém assistir arrastou junto. ninguém. Você chegou a entrar na Arena do Palmeiras pra assistir com ele? Eu já entrei na Arena do Palmeiras pra assistir o jogo do Brasil. Brasil e Com México. ele pra assistir Palmeiras, não? Assisti um jogo do Palmeiras com ele. Você arrastou ele pra nossa também? Eu arrastei ele no Pacaembu primeiro, que quando eu comecei a namorar, ele ainda não tinha arena, né? A gente assistiu um Corinthians e Cruzeiro na Laranja. Mas já arrastei São Paulino pra assistir jogo do Corinthians, já arrastei palmeirense. E deram sorte, viu? O Corinthians ganhou todos os jogos. Os caras com uma vontade de trocar de time ou não? Olha, Eu me policio pra tentar nesse momento aqui. Porque assim, esse é o meu grande dilema do Clássico é Clássico. Quando vem corintiano aqui, eu tenho que esquecer meu lado corintiano e ser o mais neutro possível. Eu tô todo empolgado. Você conseguiu converter os caras? Eu tô muito errado nessa pergunta que eu te fiz, mas você conseguiu converter algum deles? Eles tiveram vontade? Não. não consegui. Mas vendo ali, teve um que ficou no meio da Gaviões. E
era um São Paulino. E ali, vendo a torcida e tal, ele acabou entrando no embalo e cantando junto. Eu falei, olha, se não fosse a família desse daqui, ia, hein? Engatava. Eu namorei 2 palmeirenses. 2 palmeirenses. Dois Nunca palmeirenses. namorou ninguém de time diferente. De time diferente, não. Teve namoro de adolescente, mas não é uma coisa séria, assim. Foi aquela coisa, empolgação, Então, você sabe? não tem nenhuma história triste de, tipo, você ter que ir pra outra arena assistir jogo com o cara que... Não, isso não. Você já teve que Não. mentir quanto a time de futebol? Não, então vamos por outro lado, não pelo lado de ser palmeirense. E a pergunta vale até para as duas. Já tiveram que mentir quanto ao fato de serem fanáticas por futebol? Porque vocês vão pra arena. Essa pergunta vale pra homens também, porque o cara, quando é fanático, acontece a mesma coisa. Vocês devem deixar o namorado pra trás pra ir pra jogo. Eu não minto. Quando eu conheço alguém, eu já falo que meu negócio é ir pra jogo. Tanto que, assim, falar que eu vou pra balada é muito raro. Meu negócio é ir pro jogo. Às vezes, quando tem jogo de sábado à noite, que o pessoal zoa, é o jogo da balada. É a sua balada. Eu deixo de ir pra balada tranquilamente pra ir pro jogo. Então, eu não escondo de ninguém, mesmo na balada. Eu, às vezes, até pergunto o time do cara antes de saber se vai rolar uma chance ou não. Isso conta como ponto de... Pra Vanessa, Exato. já viu que é não. um desempate. É um desem... Tô na dúvida, não sei se Tem quero. frieira! É corintiano. Putz, a freira dava pra aguentar. O corintiano não é mais ou menos assim que funciona na sua cabeça. A freira não dá pra saber na balada, né? É muito difícil alguém Mas chegar... eu digo no Oi, pós. tudo No bem? pós. Não, você tá dizendo que conta. Pô, eu tô num outro nível. Tô lá no nível do vou começar um relacionamento. Não, eu tô... Na balada você tá de. Ei, seu nome é Dei! Seu nome é Ricardo! Time do setor! Corinthians! Vou no banheiro! E você vai... É assim que funciona na sua vida de balada. Foi assim. Teve um carnaval que tava no bloquinho, tava eu e uma amiga minha. E aí o cara passou, ele olhou, eu olhei e tal. Aí ele chegou. Aí eu perguntei que time você torce. Aí ele fala o seu primeiro. Malandro, né? Aí eu falei, não, né? Porque senão você vai falar o meu. Os caras trucando no time na balada. Mano, que mundo que eu tô. Aí eu falei, não vou falar o meu, fala o seu primeiro. Ele falou, Corinthians. Aí eu falei, pode conhecer minha amiga. Ele ficou com uma cara. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, é sério, minhas 2 amigas estão solteiras, mas eu realmente não tenho interesse. O cara tem que meter um migué. Que time você torce? Portuguesa, porque é um time neutro. Aí quando Ninguém tem raiva da Aí portuguesa, quando você tá né? pegando o cara olha pra tua cara e fala, então, é que eu também tenho um outro time. Eu quero dar o time que ele torce, tá ligado? Eu não tenho nem como, porque eu tenho a tatuagem evidente aqui. Nossa, é verdade. Eu tenho 2 tatuagens também, mas por elas serem verdes, às vezes fica um pouquinho mais disfarçadas, digamos E a tua assim. ainda... Tem aqui, O que que temos nessa aqui tatuagem? SE Palmeiras, Certo, e aqui a Cruz de Savoia e do Palestra Itália. certo. Aqui é o CP, que, gente, quantas pessoas já não vêm perguntar? Quem não entende de futebol, né, não acompanha, vem, ai, você torce pro Palmeiras, eu quero matar. Eu falo, não, isso aqui é Corinthians, 1910. Mas acontece. E eu tenho na costela escrito Minha Vida, Minha História, Meu Amor, em alemão. Que My Leben, meine Geschichte, my Liebe. Porque eu sou descendente de alemão. Eu quis fazer uma tatuagem pra minha família, então tava lá no jogo, Corinthians minha vida, Corinthians minha história. Eu falei, é isso, minha vida é minha história, meu amor. E aí eu escrevi na costela. Repete a frase em alemão. My Leben, pronúncia. Não, só vai. Me disseram que é assim, É então que me não deu- sei Você se... começou a falar em alemão, me deu medo. Juro Mas foi por... bonito. Não, bonito pra você. Eu lembrei do 7x1, eu começo a entrar em desespero. Bonito foi pra você. Foi antes do 7-1. Aí que tá, eu não ligo pra seleção brasileira, então não me doeu aquele 7-1. A Vanessa vai em jogo da seleção, pelo que ela falou. Eu aqui fui pouco, né? Eu fui em 2 jogos, 3 Mas jogos. curte, assiste os jogos. Curto. Torce. É diferente, né? Bem diferente. Você que tá acostumado a ir no estádio, acompanhar torcida do Corinthians, estádio cheio. Os jogos que eu fui da seleção, principalmente esse último, super vazio. Não tem canto, não tem organizada, né? Então é um pouco diferente. É um pouco mais desanimado, mas eu gosto de assistir futebol, né? Então, Você vai pra Independente. Frase em alemão. My Leben, my Geschichte, my Liebe. Parece que eu tô botando bagulho no Google Tradutor e tá ouvindo. É muito louco, cara. É muito difícil achar quem fala alemão. Não, eu muito precisei ir específico. atrás de gente. Eu pus primeiro no Google e aí até corrigiram. Mas você conhece essa porque- frase? Eu não conheço muita coisa, não. Só isso mesmo. Você falou que não curte muito seleção brasileira. Você falou que curte um pouco seleção brasileira. Então, tentar ir lá atrás na história de vocês. Como é que você esbarra no futebol? Como é que você se apaixona pelo Palmeiras? De onde vem essa história? A pergunta polêmica foi bem no começo, né? Por quê? Porque a história é complicada. Vai me complicar aqui, eu já vou ganhar hater na internet facilmente, mas vamos lá, né? Temos haters, assim, à disposição. Open bar de hater. Com temos certeza, é por o que aqui. mais tem. Mas tudo bem, vamos que vamos. Sempre gostei de futebol. Nunca me vi diferente de gostar de futebol. A minha mãe é corintiana e meu pai é São Paulino. E aí...
E aí, eu gostava de futebol, acabei me tornando, quando criança, São Paulina, por conta do meu pai, que ficava na minha cabeça. Então, eu assistia com ele os jogos, mas não ia em estádio, como todo... Aí, que a torcida de São Paulo vai me odiar. Mas como todo bom São Paulino, meu pai não é muito de ir em estádio. Agora que a torcida de São Paulo, eu já senti diferença. Mas teve uma época que o torcedor do São Paulino estava muito afastado do time. Que até surgiu Foi uma época entre 1900 e 2021, eles ficaram bem afastados mesmo. Não, mas eu digo, teve até uma época que surgiu uma brincadeira que o São Paulo torcia pra Libertadores e o São Paulino, né? E não pelo time em si, né? Então, eu meu pai... até acrescento um pouco. Eu falava que São Paulino ia no estádio para alguns tipos de comemorações. Ai, despedida do Kaká, despedida do Luiz Aí que Fabiano. surge a história do Modinha. É. Que eles ficam bem bravos. E é fato, assim, não que é fato, é que realmente teve essa fase de oscilação de torcidas aí que no Campeonato Paulista eles davam 3, 5 mil pessoas no jogo, e aí se fosse Libertadores podia ser no primeiro jogo da primeira fase e lotava o Morumbi. E aí que surge a história toda. de torcedor da Libertadores. Então, E eles tem ficaram uma explicação histórica para isso, porque quem realmente populariza a Libertadores aqui no Brasil, faz pegar, são eles. Quando eles ganham, que eles vão pro Mundial, eles começam... Eu tenho até uma teoria que eles barra o Palmeiras ganhar e o Corinthians não ter. Aí o fato do Corinthians não ter é uma outra alavanca pra coisa toda, e aí quando o Corinthians ganha, e aí acontece isso que a gente tem hoje. A Libertadores virou nosso Campeonato Brasileiro de ontem, o Campeonato Brasileiro virou nosso Paulista de ontem, e o Paulista virou pré-temporada pra todo mundo. É isso, exatamente. E aí, meu pai não gostava de frequentar a arquibancada, nem o Morumbi. Então, eu pedia, muitas vezes, podia gostar. E a maioria das vezes ele não queria, então ele me levou uma vez no jogo, só, na arquibancada. E aí, eu lembro de muito pequena eu gostar de colecionar o álbum do Campeonato Brasileiro. E as meninas gostavam das princesas, né? Álbum das princesas. E eu não tinha com quem eu trocar figurinha, porque os meninos não trocavam figurinha comigo. Então, já era um bullying, na época nem chamava isso, tá? Mas já era um bullying, entre aspas. E aí, eu comecei, com 18 anos, entrei na faculdade. E aí, namorei um palmeirense. E a gente só ia no São Paulo e Palmeiras, porque assim, todo mundo ficava feliz e contente. Tá bom, assim funcionou por bastante tempo. Só que aí, uma vez ele me enganou. Era um Palmeiras e Atlético Mineiro, no Palestra Itália. Ele falou, vamos comigo, tal, você gosta de futebol. E realmente... Me enganou. Não, ele me enganou. Homens não fazem isso. Quase nada. Golpe. Não, o golpe não foi nem esse. Fazem isso. O golpe foi, vamos lá comigo, você gosta de futebol, tudo. Vamos, não tem problema nenhum, eu gosto de futebol. Eu não frequentava estádio. Ele falou, eu só no Palmeiras de São Paulo. Ele falou, só que o setor que eu vou ficar tem que ir com a camisa do Palmeiras, porque todo mundo usa, não tem como não usar. Eu não era muito fanática, não entendia muito. Eu falei, tudo bem pra mim. Vou colocar a camisa do Palmeiras. E eu, com 18 anos, a carinha da inocência, né? Falei, tá bom, vamos. E fomos. Tá golpe. Palmeiras tomou um gol bem no comecinho do jogo. E aí a Mancha começou a cantar o triplo do que tava cantando. E eu fiquei, gente... Assim, acho que foi uma vivência diferente do que Boa que a câmera tava na Vanessa, você falou, e a Mancha começou a cantar o triplo. A Vanessa fez assim, ó. Então, se você tivesse ido num jogo do Corinthians nessa época... Você tinha tatuado Você era no corintiano. símbolo. O ódio do Corinthians sempre existiu. Mesmo quando eu me considerava São Paulina, eu não gostava do Corinthians. Eu ficava feliz quando perdia. Isso eu lembro desde... E minha mãe corintiana, então eu e meu pai, a gente pesava muito na dela. Muito. E aí a Mancha começou a cantar muito alto nesse jogo pra apoiar o time, que é a função da torcida, mas que hoje em dia tem muito modinha que acha que é pra criticar e ficar reclamando. E aí eu me apaixonei por aquele momento, foi mágico, arrepiou tudo, falei, é isso. E aí foi meio complicado só depois de contar pra família, principalmente pro meu pai. E aí você sobre tomou um golpe. Troca. Tomei um golpe, mas valeu a pena, tanto que larguei dele, mas continuei palmeirense. Quer falar sobre o término do relacionamento Não, faz muito dele? tempo, tá superado, tá bem superando tranquilo, tá quer ótimo. arregaçar esse é o momento aí, manda bala. Tá tudo certo, ele já me deu um bom presente que foi o Palmeiras, então tá tudo certo, tá tudo resolvido. Olha que bonitinho. Vanessa, Vamos lá, também é um pouco polêmica a minha história. sua mãe era palmeirense, seu pai São Paulino. Não chega a ser tão nesse nível, mas a minha mãe é corintiana, mas não sabe nada. Até teve um jogo Corinthians e Santos que a gente tava assistindo pela Libertadores, o Neymar atacando, ela vai, o que vai, mãe? Não é o Corinthians. Mas a camisa é branca! Não entende nada, é corintiana e meu pai é palmeirense. Então é aí que tá a polêmica. Gosta de futebol, palmeirense? Ele gosta de me encher o saco, ele gosta de me zoar quando o Corinthians perde, quando o Palmeiras ganha do Corinthians, mas ele não acompanha, não é assíduo. Ele gosta de gritar, né, como um bom italiano, e causar. Então, ele não é tanto de acompanhar palmeirense. Então, eu tinha também o lado das famílias, né? A família por parte de pai, palmeirense, primos, e família por parte de mãe, corintiana.
Então, a influência sempre foi 50-50. Mas desde criança, eu não gosto de verde. Não gosto de verde, nunca gostei de verde. É o lance mesmo de verdura, legume, né? Tô ligado. Pra comer tudo, roupa, não uso verde. Até falar, só porque você é corintiano, fala, não, eu não gosto da cor, eu não me sinto bem com a cor, eu não me sinto bonita com essa cor. Não gosto da cor. E aí, desde criança, ele falava, fala que é palmeirense pro pai ficar feliz. Eu falava, pai, quero te ver feliz, mas eu sou corintiana. Então, tinha essa chantagem emocional, tinha a questão da camisa. Eu falava, pai, me dá uma camisa do Corinthians. Ele nunca me deu, ele falava, só te dou se for do Palmeiras. E ele não dava, eu falava, então do Palmeiras eu não quero. Eu fui ter a minha primeira camisa do Corinthians em 2010, no meu primeiro estágio, que eu fui lá e comprei. A de 2010, inclusive, depois eu comprei a retroativa de 2009. E aí eu comecei minha coleção também, eu já tenho em torno de 30 camisas. Mas meu pai nunca me deu e meu pai nunca me levou ao estádio. Então eu tive essa paixão pelo Corinthians, eu acho que desde pequena eu me identifiquei mais. Ver a paixão dos meus primos corintianos torcendo, eu tinha também os primos palmeirenses. Mas era uma coisa que eu me identificava mais. Então, ali, ano de 95 a 2000, principalmente, que acho que é quando estabelece mesmo. Mas desde muito cedo, de que eu tenho memória, eu falo que sou corintiana, nunca saí falando, não mudei de time, né? Porque Então, até a questão da seleção era a forma de assistir futebol, acompanhar futebol com meu pai. Então, eu tenho boas recordações de jogos quando tava na Copa, né? Meu pai gritando lá, comemorando. E você junto. E eu junto, porque era o jeito da gente torcer em comum para um time. Entendi. Já que não tínhamos o mesmo time, né? A Day tava, antes de começar a gravação, que ela tava toda preocupada. Aí eu falei, não, relaxa, porque a Vanessa já é experiente nisso. Ela ficou mais preocupada. Gente, calma que a gente vai contar o que foi. A Vanessa, ela participou do documentário, o filme, né? É um filme documentário do Libertados do Corinthians. Ela aparece entre nomes como o Sheik tá lá, tá a galera toda, o Castro, todo mundo lá participando, alguns torcedores ilustres, alguns jornalistas corintianos, e ela tá lá. Como é que surgiu o convite? Como é que você foi para lá? Vamos lá. Por ter pai corintiano, palmeirense, eu não ia em estádio, né? Eu comecei a ir com uns amigos. Em 2007, fui em outro jogo. E aí, em 2011, eu falei, quer saber? Vou fazer o Fiel Torcedor. Fiz o Fiel Torcedor em 2011. Comecei a ir sozinha pro jogo. Porque se eu dependesse de alguém pra ir, não ia nunca. Fui em com alguns amigos, mas eles não iam assiduamente, com assiduidade, né? E aí, então, em 2011, fiz o Fiel, comecei em todos os jogos. Libertadores, tô lá todos os jogos. O que eu conseguia, na primeira fase eu conseguia ir lá na Norte, no meio da Gaviões. Aí depois começava já sufoco de ingresso. Corinthians e Santos, semifinal. Estou no tobogã. Ganhamos. Começam a tirar fotos, né? Torcida comemorando. Eu vi até um fotógrafo ali embaixo. Mas achei que ele estava tirando foto da torcida. No dia seguinte, todo mundo me mandando mensagem. Vanessa, você é capa do jornal. Falei, não, tu deve estar num pedacinho. Não, eu era Qual jornal? Lance? Diário de São Paulo. Diário de São Paulo. Isso, eu fui a capa do jornal. Sim, eu tava chorando, assim, comemorando, cantando. Depois o fotógrafo até me mandou, ele tirou muita foto minha. E aí, quando eles falaram, quando chegou na redação, pararam a redação e falaram, essa é a foto. E aí, então, fizeram todo um esquema depois. Procuramos a garota da capa, me acharam no Twitter, me levaram no CT, etc. Então, eu tive essa história de aparecer na capa do jornal. E quando foram gravar o filme, a produtora, né, que era Canal Azul, estava procurando pessoas que tinham história na Libertadores, história com o Corinthians. E aí, por indicação, alguém falou, eu conheço uma corintiana que saiu na capa do jornal. E aí, chegaram até mim e eu recebi esse convite para participar do filme, que foi, nossa... É bem legal, né? Muito incrível. Acho que todos esses momentos, né? Desde a capa do jornal, aí fui convidada para programa, depois fui gravar o filme... Então, eu brinco que foram meus 5 minutinhos de fama, né? Que duraram. Tá indo, né? Deixa eu perguntar, vocês querem água? Porque eu fiz uma entrevista com o Edu Bala. E é um senhor de 73 anos, jogador do Palmeiras, da segunda academia. E eu não ofereci água pra ele, tomei água na frente dele o podcast inteiro. E agora, qual que é minha missão de vida? É ficar monitorando este homem pra saber se ele não vai ter pedra no rim, porque eu tô me sentindo muito mal com isso tudo. Então agora eu tô na missão de oferecer água pros que vocês querem água. Não, por enquanto não, obrigada. A minha tem que ser da garrafa amarela. Brincadeira. Quais programas você já participou? Eu participei do Manhã Maior da Rede TV no dia mas de TV mesmo. É. Não, você falou Rede TV, falando de emissora de TV mesmo.
Programa de verdade. TV de verdade mesmo, que as pessoas pagam o salário do gente. funcionário. Então, Fechando Bernardo, o maior porteiro da história, fechando portas e emissoras desde sempre. eu tenho uma história até disso, porque se talvez tivesse sido a Globo que tivesse me achado, eu teria ido na final, porque foi o único jogo que eu não consegui. Então eles me levaram, gravaram na minha casa, e aí eles desligaram a câmera assim e falaram: Meu, você sabe que você ia pro jogo, tava tudo certo. Faltou o dinheiro do RedeTV. Faltou a verba. Os caras gastaram com o camarim da Luciana Gimenez em presunto italiano. Ai, muito bom. que bom, hein? A justificativa que eles deram é que eles iam gravar os meus melhores momentos, mas o direito de imagem é da Globo e a Globo não permitiu, e aí furou e não me levaram. Eu falei, poxa, mas podia me levar sem gravar, né? Mas Só me leva, né? só Me grava entrando, saindo. Eu faço o celular das minhas reações. E aí não deu certo, não fui na final. E fui nesse programa no dia da final, Certo. no ao vivo, depois que eles gravaram em casa. Ah, eu te perguntei dos programas porque eu sei que a Dai, ela tem uma história com o Estádio 97, mas... Graças a você. Mas, num link de rua que eu tava fazendo e você veio participar, mas eu sei que você não tem só uma história com o Estádio 97. Eu sei que você também tem uma história com outro programa da Bradesco Esportes, você participava do... Aí agora o bicho vai pegar com os meninos. Eu tive uma Com participação. o Torto, com Foi. o Roman. Sim, na verdade foi um meio tempo. Porque aquela vez da rua, só pra contextualizar, eu ouvia programas de futebol no rádio, mas eu não ouvia nenhum todas as vezes, ou não era viciada em nenhum. Em que Era ano o que foi tava- isso? 2015, mais ou menos. Um tempo que eu 2016. fazia links na rua, Na de rua. estádios, que eu cresci profissionalmente e continuo fazendo os links. Continua daí, perdão. E aí, eu não ouvia nenhum programa com frequência. O que ligava no rádio, estava passando alguma coisa de futebol, eu ouvia. Não tinha um programa específico. E aí, eu tava ouvindo, eu tava muito brava nesse dia, tinha acontecido um monte de coisa. E aí, aí falou no Estádio 97 que você estava perto da minha casa, que tem aquela coisa de abordar o torcedor. Eu falei, vou pra lá. Tá brava, já. Aquele dia que você pensa assim, não tem como mais dar errado nada. Daqui pra frente só pode dar certo, porque não tem como piorar. Você pensa, não tem como piorar. O universo tem te bota como. o Bernardo na vida. Tó. Vamos Aí- piorar isso aqui. Parei na pracinha, demorei pra achar a pracinha, achei, parei o carro. Aí cheguei, acho que era os 10 primeiros só que dava pra entrevistar, porque junta muita gente. Eu cheguei e falei, vou tentar. Geralmente nesses lugares não tem muita mulher, eu vou contar com essa parte aí. E fui. Chegou lá, não sei o que aconteceu, um vai me põe pra frente. Quando eu fui ver, eu tava na cara do Bernardo já. Tava ali. Acho que o Aí, Marcão já tava no programa na época. Acho que E aí, sim. a hora que eu olhei pra você, falei, temos aqui uma boa pauta de argumento. E aí eu fiquei brincando com você, com o Marcão. Se eu não me engano, foi isso que eu fiz. Eu vi que era uma possibilidade de conseguir mexer com... Quando eu entro no ar da rua, eu quero mexer com o ânimo dos caras lá dentro. Falei, putz, temos uma mulher palmeirense aqui. Até porque você já tá fora do estúdio, que eu acho que já deve complicar um pouquinho você se sentir parte daquele assunto, pra você ter mesmo o assunto. Não, fica tranquilo, eu faço Estádio 97 há 10 anos, eu nunca me senti parte dele, mas tudo bem, você tocou numa ferida, tocou. Desculpa. É a minha maior frustração de vida? É, mas eu consigo conviver bem com isso. Amo morde a sobra que eu faço na rádio, tô de boa quanto a isso. Aí eu fui pra frente e aí você já me entrevistou. E eu lembro que quando você colocou o fone em mim, você falou assim, já fala aí com os caras quem você gosta mais no programa. E eu não sabia. Eu não conhecia os Eu caras. não conhecia, não ouvia. Ela falou, Renato Tortorelli e Roman Laurito. Não, eu sabia que não era esse, mas Vai eu, não, pro cara das outras. mas eu não tinha um preferido. Não, mas nem eles eu ouvi ainda. Hoje Eu não- quem é seu preferido, seu Bento? Ah, é o Domênico. É o Domênico, não é o seu Bento? Domênico. Simplesmente o Não, seu- é uma briga muito, muito grande, mas o Domênico. É Eu gosto mesmo? porque ele tem aquela... Eu perguntei porque eu sei que você é amiga do seu Bento. Eu vi Aquela você conversando com ele várias essência. vezes. Eu falei, daí deve ter Ele tem aquela... O Domênico, ele tem uma essência do torcedor, pra mim, ser aquela coisa do reclamão, sabe? Pode estar... do italianão mal-humorado. É isso. E ele o Domênico, tem essa essência. assim, eu perguntei porque eu sei da sua amizade, assim, comentei por isso. Mas os dois, assim, eu sou muito fã dos o dois. Dodô, quando ele vai pra arena fazer os jogos do Palmeiras pelo Energia em Campo, ele é abordado do começo, ele não consegue Ele não comer. consegue andar, é isso. É o Domênico, E aí ele é simbólico pra vocês. É muito. Aí eu lembro que eu fiquei assim, em choque quando você me perguntou quem era o meu preferido, porque eu não sabia o nome de ninguém. E eu falei isso, eu falei, desculpa, mas eu não sei o nome de ninguém. E aí eles pediram meu Instagram, e tanto que meu Instagram tava fechado na época, eu tinha colocado pra solicitar pra seguir. Eu atualizava e aí 1.000 seguidores, mais 1.000. Eu fiquei, Quantos seguidores você ganhou naquela participação? eu acho que foi umas coisas de 2.500, mais ou menos. E foi uma coisa muito rápida. Esse momento vai me dar eu vou degustar esse momento com cada segundo como se fosse uma torta holandesa. Vanessa, a sua participação na Rede TV.
Quantos seguidores você O ganhou? Instagram nessa época. 3! Não ganhei. Um deles é o Marcelo de Carvalho. O produtor que entrou em contato. O Marcelo de Carvalho e o produtor da Luciana Gimenez, que Ai, foi é. ter certeza que o presunto italiano ia estar lá, que ela não ia pro jogo. Tipo, Ai, você me sacaneia. Eu achava que você ia perguntar quantos seguidores você ganhou por causa do filme. quantos seguidores você ganhou? Esse foi o momento piada e deixa eu ver quantos seguidores você ganhou Não, por mas- causa do Libertados. Então, do Libertados especificamente, eu não sei dizer a quantidade, porque foi um processo bem lento. Ainda Vira e vem, mexe. né? Aparece... Na época do filme nem apareceu muito, porque acho que não tinha muito aquilo de... Foi 2013 que lançou, 2012 ganhou, 2013 lançou o filme. Certo. Então ainda não tinha muito aquilo do algoritmo do Instagram, seguidor, influencer. Tinha, acho que nem vídeo na época no Instagram, né? Então mudou muito de lá pra cá. E aí, vira e mexe, aparece alguém, oi, te vi no filme, você que tá no filme. Então eu tinha em torno aí, até agora há pouco, 2K de seguidores, mas um crescimento bem lento, até esses 2K de um ou outro que apareciam. E depois da volta dos jogos no estádio, eu fui, normal, postei com as hashtags que eu sempre postei. De repente, eu ganhei 2.500 seguidores. Do nada. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu fui em todos os jogos desde o retorno, né? Menos o do último sábado. E aí, de repente, começou. Parece que o Instagram tá entregando mais mulheres no estádio, né? Não Percebi isso também. Eu É percebi. mesmo? Porque eu fui pro jogo ontem e postei. E eu postei faltando 5 minutos, acho que, pro jogo começar. Buf. E aí, aí a questão... Curtidas nem tanto, mas eu digo de seguidores, de pessoas conhecendo o perfil, veio bastante gente. Caraca. eu com 2.000 seguidores, eu tive uma foto com 5.000 curtidas. Eu só peço a Deus que isso também esteja, já que essa entrega do algoritmo, ela aconteça também no YouTube. Porque nesse momento estou bem privilegiado, então. Tem 2 pessoas que têm chamado público para. Estou pensando muito nisso. Dai, jogo que mais marcou sua vida no estádio, em loco. Nossa, tem muitos, muitos. Mas eu vou dizer, inclusive, eu vim com essa camisa por isso. Foi a Copa do Brasil 2015, a final. Porque foi quando eu comecei a frequentar estádio sozinha. Foi nesse ano que eu comecei a frequentar o estádio É o sozinha. gol do Betinho? Não, 2015 foi contra o Santos, que foi pros pênaltis. Perdão. Gol do Betinho é 2012. 2012. 2012. Então, foi quando eu comecei a frequentar o estádio, na verdade, porque eu já ia quando eu namorei, aí terminei, aí não dava mais pra ir. Aí depois namorei outro palmeirense ia com ele, mas eu sempre me via refém de ter alguém pra ir, pra poder frequentar, porque é o mesmo problema dela, com quem ir. Falei, eu vou sozinha. E meu primeiro jogo sozinha no Allianz foi Palmeiras e Corinthians. E não era torcida única ainda. Era torcida não mista, né, porque era só um pouquinho, mas é tenso você ir pra um jogo, já um clássico, sozinha. Falei, eu vou, com a cara e com a coragem. E você vai até hoje sozinho? Tem Até um, hoje, sozinha. Se não eu tem um quiser. grupo de amigos? Nada? Às vezes Você sim. acaba Foi me conciliando dando uma de ir com mais tristeza. alguém. Eu vi a cena do Chaves, todo mundo indo pra Acapulco. Não, Daí não é possível que ela vai todo jogo sozinha. não, mas não é um problema. Eu gosto muito, porque não tem eu posso ninguém ir pra na encher hora o saco. que... Eu posso ir na hora que eu quiser. Ontem, por exemplo, eu tive que chegar mais cedo. Eu cheguei lá às 6 horas da tarde, o jogo era às 8h30 da noite. Isso é verdade, você não tem que E ficar se eu dependendo quiser, amarrado em quiser ficar um pouco mais conversando, eu posso. Então, essa é a vantagem. Quando você não tá preso a ir com alguém, voltar com alguém, tudo isso acaba influenciando. Então, não é um problema. Na verdade, eu gosto. Eu falo que a minha terapia é ir pro jogo, sozinha, inclusive. Gosto bastante. Algum motivo específico pro jogo de 2015 ser o jogo... Foi por isso. Foi porque eu comecei a frequentar em 8 de porque fevereiro. foi o primeiro jogo que você foi... Foi o primeiro título que eu vi no Allianz. Certo. Então, em fevereiro de 2015 foi quando eu comecei aí, 8 de fevereiro de 2015, meu primeiro jogo no Allianz, sozinha. Vi que não... Falei, se no clássico não aconteceu nada, então eu acho que é seguro continuar frequentando. E foi assim, dormi em fila já para conseguir ingresso. E aí, no finalzinho de 2015, foi que a gente foi pra final contra o Santos. E aí, a gente foi campeão. Então, foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras campeão no Allianz Parque. Acho que é por isso que me marcou muito, muito. Mas tem vários outros. Você quer falar sobre o término do segundo namoro, meter o pau nele? Esse é o momento também. Não, tá tudo bem. Tá... Porque eu vi que você guarda isso. Não. Não, porque quando eu terminei o segundo namoro... Era mais essa questão da companhia, porque eu não me sentia seguro o suficiente de ir sozinha. Uma questão de segurança mesmo. Não Uma era questão nem... de segurança. E assim, eu vou chegar lá sozinha Eu fazer tenho o uma quê? dica pra você. De segurança. Porque aqui também é dica de segurança. Sim, esse podcast é surpreendente porque esse podcast é tudo. É dica de segurança. Tem grupos que marcam Agora. a briga. Ah, a briga sim. Então sim. você entra em todos. Olha todas as brigas e fala, esse é o caminho que não vai ter briga. E vai por... As Agora, pessoas deviam seguir isso, inclusive. agora que eu já frequento muito, eu já tive a oportunidade de conhecer amigos da Mancha que
Ó, dia tal vai ter briga, já não passa por lá. Isso é muito já... ruim, né? Mas dia tal vai ter briga. Porque eles já combinaram, eles chamam de caminhada, né? Então, por exemplo, vai ter um clássico. Se o clássico é domingo, 4 da tarde, eles saem de casa 8 horas da manhã. Não sei como é que tá isso hoje em dia. Hoje em dia eu já não tenho mais tanta proximidade com esse pessoal da organizada. E então eu acabo não sabendo das brigas e prefiro não saber também, porque aí eles com eles não tem nada a ver com isso. Mas hoje em dia eu acho muito tranquilo, porque eu vou de carro, volto de carro, tudo isso acaba dando uma segurança maior. Peraí, desculpa, meu celular tá tocando. É o Capês tá ligando, peraí. Fernando Capês. Sobre as torcidas organizadas, eu vou passar pra você o contato. Não, é como eu falei, eu não tenho... Sobre os o que eles fazem a partir de agora, contatos. eu não fico nem sabendo mais, mas eu tinha medo realmente. E não é só o medo da briga, mas assim, eu vou chegar num lugar sozinha, o que eu faço? É muito aleatório. E depois que você vai a primeira vez e fala, é bom isso, dá certo. E aí, não parei Conheço mais. pessoas que elas frequentam... Ó, o barulho de sirene tá aqui dentro. E a porta tá aberta. Eu acho que talvez isso influencie. Não? Não tá aqui? Achei que... Eu conheço pessoas que frequentam cinema sozinhas. Que frequentam... Balada sozinha também, Sim. às vezes eu vou. Hoje em dia menos. Às vezes eu mas tô fazendo teve uma meu época- show. Às vezes eu tô fazendo meu show. Tem pessoas sozinhas nas mesas. Eu vejo do palco, eu vejo isso. eu já fui pra balada sozinha algumas vezes também. E também, problema nenhum. A única parte ruim de ir pra balada sozinha é que não dá pra beber muito, porque Você vai ter que Você voltar fica muito sozinho. Você vulnerável. tem que voltar, né? é isso. Não, aí quando eu vou E assim... vulnerável também. mas a questão de carro, se eu for beber, eu nem vou de carro, porque eu não sei beber pouco. Vanessa, você bebe muito? Vai pro outro lado do futebol. Agora sim. Agora sim. A gente fica solteiro e começa a beber, né? Essa é a teoria. Você vai pra estádio sozinha, em galera? Sozinha, normalmente, porque quando eu fiz o fiel torcedor, acho que eu sou uma das poucas que tem o sócio torcedor. Então, libera a venda, eu já vou, compro meu ingresso e eu falo, ó, eu vou. E aí, quem vai, às vezes eu encontro alguém lá na porta, mas tá em outro setor. Mas, normalmente, nos últimos jogos, eu encontrei alguém coincidentemente, mas pra combinar mesmo de ir no jogo é muito difícil, porque num casa, alguém não tem sócio torcedor. Quando libera a venda de ingresso, só tem setor diferente disponível, né? Entendi. Então, pra você também é o mesmo rolê da Sim, DAE. eu desde até o primeiro jogo que eu fui, que foi em 2007, tipo, eu fui com amigos, né, que foi pra conhecer o estádio. Aí eu nunca nem tinha ido, então eu precisava, né, entender como que funcionava. Esse empurrão. E a gente foi de metrô, né, raiz, jogou à noite, era um Paulistão, Corinthians e Noroeste, que fez gol no último lance. Gol Lá de quem, você Corinthians, lembra? né? Putz, não lembro, eu só lembro que foi, acho que 2-1, gol no último lance. E aí, na volta, aquela correria pra pegar o metrô fechou. Aí a galera da Estopinha ou Camisa 12, eles tinham uma vanzinha lá, que acho que levava bandeira, deram carona pra gente, que a gente não conseguia entrar no metrô. Então, tipo, foi aí que eu vi aquilo que, as torcidas ali, elas estão pro time. Tem essa parte da briga, claro, mas só entra quem quer. É combinado. Então, eu nunca presenciei briga. Se não tivesse a sabe? torcida, eles iriam armar essas brigas Sim. e iam brigar por eles. Que a questão da briga não é uma briga entre Gaviões e Mancha Verde. Exato. É uma briga entre caras que querem brigar. É por Independente isso do time, que- porque todos os Exatamente. times têm isso. Os caras querem tretar. Então, independente da torcida organizada, do time, o bagulho é treta e é um bagulho deles mesmo. E torcida organizada tem uma parte que é do caramba também. A galera costuma meter muito a boca na mídia. E eu não vou ser hipócrita, porque não adianta eu meter a boca e falar, porque a torcida organizada arruma briga. Aí eu vou pro estádio amanhã, sento na arena do Corinthians pra assistir um jogo, olho pra Gaviões e falo, pô, que bacana os caras pulando, cara, que coisa linda. Então, quer dizer, também não vou ser hipócrita. Não dá pra generalizar. Porque tem muita Exato. gente boa na organizada também. Porque a TV, principalmente algumas emissoras, desculpa, eles têm uma mania de querer polemizar e falar, então a organizada não presta. Gente, não é isso. Eu conheço pessoas incríveis que são da organizada. E se não é eles, pra organizar a festa acontecer, aquilo não É acontece. que é a Não, generalização, acontece, né? mas perde muito da graça. É Muito. isso. Vira jogo da seleção. Não, eles que puxam as músicas, eles que puxam o canto. Você vê, aí puxa da norte, né? A leste vem acompanhando, chega ali na sul. Mas quem grita, ei, juiz vai tomar no cu. Você só vê isso acontecer na sul e na leste. Você não vê isso acontecer lá no meio da Gaviões, os caras gritarem, ei, juiz vai tomar no cu. Porque ali, eles estão cantando, apoiando o time, apoiando o Corinthians. Então, é até um diferencial da torcida do Corinthians. Vendo outros jogos, eu vejo que São Paulo canta muito xingando o outro. Ou a principal música deles é contra o Corinthians. Que era na época, não aluga o estádio, tem o Libertadores, nunca foi abaixado, blá, blá, blá.
canta uma música que impõe seu time. Óbvio que a gente tem umas músicas de provocação, sempre tem. Mas o Corinthians, ele tá sempre ali 90%, 98% do tempo apoiando o time. Depois ele faz uma provocação. Péssimo dia pra tentar instigar uma treta aqui dentro disso. Mas se tivesse uma São Paulina, já tinha dado com taco. Uma das duas já tinha pegado. Eu entendi isso. Ficou muito claro pra mim. Jogo que marcou sua vida. Vamos lá. Em estádio, em loco. É muito difícil falar um só, né? Vamos lá. A pessoa quer falar vários. Que marcou a minha vida foi o da capa de jornal, Corinthians e Santos. Porque eu saí na capa de jornal. Mas eu acho que marcante... Foi no Pacaembu? Foi no Pacaembu, eu tava no tobogã. Você falou Pacaembu, tobogã, você contou mesmo. Que é o que o Danilo faz gol, é o da Libertadores. Danilo mata aqui no peito, faz um gol. Eu falo isso, que a experiência dele, aquele gol, outro cara teria isolado a bola. O jeito que ele... A frieza que ele teve pra marcar aquele gol é a experiência. O Scarpa teria isolado a bola? Oi? O Scarpa teria isolado a bola? Provavelmente. O Scarpa eu não sei, mas o Rony com certeza. Achei que ia chegar aqui uma discussão, não. Ela até entrou. Rony com certeza! Mas acho que ali contou bastante experiência, foi sensacional. E estava ali no tobogã, então eu vi esse gol de frente, né? E então marcou minha vida. Mas pensando no Corinthians, Paulinho, Corinthians e Vasco. Eu quase não consegui ingresso pra esse jogo. Eu fui no setor família. Passei mal. Foi a primeira vez que eu tinha ido no banheiro no estádio. Porque eu chegava, ficava ali o tempo todo, nem ia pro banheiro. Não conhecia o banheiro do Pacaembu e já tinha ido, sei lá, em 50 jogos. E eu tenho um histórico de uns 100 jogos no Pacaembu, uns 100 jogos na Arena. Mais ou menos, olhando pelo número do fiel torcedor. Nossa, eu nunca contei. Nunca contei a quantidade de jogos. É que no sócio torcedor mostra, né? Então eu falei, deve ser mais ou menos isso você aqui tem uma dividindo. conta básica. E aí... Ela dá indignada que não contou. Não, agora eu tô chateada, porque não tem nem como eu voltar atrás e contar tudo que eu já fui, porque é muita coisa, não tem como eu lembrar de todos. Mas fiquei chateada Mas por não ter contado antes. Aquele jogo tinha tudo pra dar errado, assim, eu passei mal. Quase não consegui ingresso, fiquei no setor família, não conhecia nem que raio daquele setor que era. E aí, aquele gol... A primeira defesa, né, do Cássio, que consagrou ele ali, falou, era o Cássio mesmo. Eu tava também no jogo da Ponte que eliminou o Corinthians no Paulista e que tirou o Júlio César. Então, ver o Cássio defendendo aquela bola com a pontinha do dedo. E depois o gol do Paulinho, que ele sobe o alambrado. Você tá no tobogã lá do oposto, você... Não, aí eu tava no setor família, que é do lado da laranja. Do lado esquerdo da laranja. Do lado do tobogã. Então dali você consegue, é perceptível pra você que o Cássio desvia aquela bola no jogo? Você não tá... Totalmente perceptível. Que foi um minuto de silêncio, né? Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Muitas pessoas que relatam que estão vendo pela televisão acreditam que tem alguém ali depois do Alessandro. Quem tá na televisão, muita gente que assiste aquele jogo fala, não, na minha cabeça tinha alguém ali. Não, a gente viu ali, parecia câmera lenta, assim. E só Diego Souzazinho, o Cássio... E você vê que bate na pontinha e vê que é a defesa dele. Eu consegui ver muito claramente. E foi, assim, marcante mesmo para o Corinthians, né? Acho que foi... A gente fala que foi ali que o Corinthians ganhou a Libertadores. A partir dali, ninguém segurava mais o Corinthians. Vou fazer uma pergunta para as duas aí, responde quem quiser primeiro. Vocês são torcedoras passionais, só de emoção, vai pro jogo e torce e pronto? Ou vocês se sentem na obrigação de entender o que tá acontecendo taticamente, porque... Tem sempre uns caras que acham que por vocês serem mulheres, vocês não manjam tanto de futebol, e vocês têm que mostrar que vocês entendem, e aí isso se tornou uma obrigação na vida de vocês, ou vocês estão cagando pra esses babacas? Eu queria só entender isso. Já vou até começar. Só que respirou fundo isso! É que é muito complicado. Eu até falo, quando uma mulher fala, oi, que time você torce? Corinthians. Mas qual é a escalação do Corinthians? Então, é um tipo de pergunta... Hoje a escalação nem é tão óbvia, assim, nem é tão difícil. Mas a galera começa a tentar provar que vocês não manjam do bagulho, porque é tentar provar que é um bagulho babaca, por isso que eu perguntei. Então, e assim, eu falo isso porque eu trabalho com uma corintiana na rádio. E ela manja muito de futebol e ela foi atrás de conhecimento porque ela sabia que esse argumento seria usado contra ela em algum momento da vida. Uhum. Então ela manja pra caramba da parte técnica, ela fala teoricamente pra caramba sobre tudo. Mas assim, e não é uma obrigação de torcedor nenhum. Nenhum torcedor tem obrigação de saber o que tá acontecendo taticamente dentro de um campo. Se você tem a obrigação de sentar lá e torcer. Exato, e é muito mais cobrado da mulher. O homem... Exato. Que time você torce? Corinthians. Legal, eu também. A mulher não, elas precisa provar. Mas você... Que acho que teve muito uma época de... muitas mulheres torciam por causa de algum jogador. Tipo, muitas São Paulinas que gostavam do Kaká. E aí viraram São Paulinas. Não, tem muito cara também.
Também, mas... Principalmente São Paulo. mas Essa piada ainda vai me perseguir. Um dia ainda vou ser muito atacado com essas piadas que eu faço com o São Paulino. Mas então, o de São Paulo sabe que é só piada. é muito Não difícil, sabe. tipo... Porque a mulher tem que provar que ela torce pra aquele time e escalando. Muito homem também não sabe escalar a escalação do time. Mas, enfim, eu sou muito emotiva, então eu sou muito passional. Mas eu jogo também futebol, eu jogo society. Então eu entendo um pouco a parte técnica também. É que nem também perguntar, ai, mas você joga futebol? Você entende? Você assiste? Então, explica aí o impedimento. Ah, pelo amor de Deus. Quantas vezes já me perguntaram, nossa, você gosta de futebol? Então explica aí como que é o impedimento. A necessidade da mulher ter que provar é complicado. Mas eu sou mais... Eu diria que hoje, assim, eu sou mais passional mesmo. Apesar de entender um pouco técnico, eu... Mas fica brava quando o Silvinho mexe errado, você consegue. Nossa Essa visão você tem. Senhora. Tipo, quando o Renato Augusto entrou como falso 9, te deixou um tanto quanto emputecida. Muito. Pra mim, ele tava acabando com o futebol do Renato Augusto. Tipo, era nítido. Então você manja do bagulho, tá vendo? Você não Isso. é totalmente passional. Você pode não manjar da variação do 3-5-2 pro 4-3-3, por exemplo. Você, Sim. talvez, não sei se você sabe, tô dando, você entendeu? Mas assim, você entende o que tá acontecendo muito no campo. Uhum. Daí. Eu já sou passional, assim, o jogo começa, eu falo que eu emburreço, porque eu só quero ver o jogo, quero viver aquilo. Aí teve uma época, quando eu comecei a frequentar, que eu gostava de ficar bem grudada no vidro, porque eu falava que ninguém entra na sua frente, ainda que é mulher e eu sou baixinha, todo mundo entra na frente, quando é no principal lance, alguém entra, você não vê. E no estádio não tem replay. Então, eu gostava de ficar bem grudada no vidro. E aí, nessa época, como eu ficava muito mais 100% focada no jogo, eu acabava que eu comecei a entender um pouquinho mais. Hoje em dia, sigo passional, mas eu já não acompanho mais no vidro. Hoje em dia, eu aprendi a entender a importância de ver o jogo no camarote, também é legal. É uma experiência totalmente diferente. Porque tem gente que gosta de criticar, então você não torce de verdade. Primeiro que não tem regra pra torcer. Eu já ouvi muito isso. Quem vai no camarote não torce de verdade. Ou se você vai num outro setor que não é o da organizada, então também você... Não tem... É jeito diferente de torcer e tá tudo bem. Mas realmente essa coisa da mulher é muito complicado. Ah, mas por quê? Ah, mas... E o time em 84? Eu não tinha nem nascido, eu não sei. Não Não tem preciso como saber. saber. O Não cara preciso também saber. muitas vezes não sabe. Mas eu já ouvi coisas na arquibancada do tipo... Ah, você tá aqui porque o fulano de tal tem o carro tal. E eu nem sabia que carro que ele tinha. O cara sabe, eu não sei. Então quem tá preocupado com o carro dele? Você já foi acusada de ser Maria Chuteira, Maria né? Chuteira, já. Já fui xingada no Instagram. O que é por ridículo. Você já pessoas. pegou algum jogador de futebol? Já faz um link, né? Pior pergunta pra se fazer dentro da Nossa, nesse eu tenho contexto. uma história engraçada disso. Você pegou o Cássio. Ah, garota! Não é isso. É sobre isso de Maria Chuteira. Na época, tinha o Corinthians 1000 Grau. E eu saí em uma foto segurando uma faixa, que era campeão da Libertadores no jogo da Recopa contra o São Paulo no ano seguinte. Saí com essa faixa, e essa faixa saiu em vários lugares. Saiu também em jornal, foto, né? E aí colocaram no Corinthians 1000 Grau Emerson Schenck me come. E viralizou no 1000 Grau, a galera zoando Nossa. tal. A minha faixa, tipo, fizeram... Mas era uma montagem, assim, esdrúxula, né? Porque era o 1000 Grau de pente Sim, mesmo, sim, de sim. pegar por Com cima. português e errado, que era escrever do com jeito português que ele, errado. Sim, que era do jeito que ele fazia. Gente, tinha comentário assim... Nossa, que mina burra, não sabe nem escrever. É o Mas tipo esse de coisa que a gente ouve. Mas esse comentário é muito bom, porque esse comentário faz da pessoa uma pessoa burra. Exatamente, Isso é muito bom. é muito A pessoa não absurdo. pegou o meme e ainda quer julgar. Exato. E aí, e tinham, assim, tinham pessoas rindo muito. E tinha gente assim, nossa, que boa. Af, que mina escroto. Tipo, gente, a pessoa não consegue ver que isso é uma montagem. Posso te fazer 2 perguntas? Pode. A primeira pergunta é... O fato de terem usado sua imagem te incomodou muito? Nesse caso, incomodou, porque eu pedi a imagem original e não me mandaram. Me ignoraram. E pela, tipo, causaria que Os tava caras tendo. poderiam achar que você tá querendo processar, por isso que eles não mandaram. Falaram, o cara tá pedindo. Não, até porque pela experiência que eu tive da minha... Até muita gente pergunta, ai, o que você ganhou quando você saiu no jornal? Cobra direitos autorais. Que isso, gente? Me levaram no estádio, eu conheci os jogadores, eu vivi um momento incrível e faço parte da história do As meu pessoas time. sempre querem tirar proveito de alguma forma Exato. de tudo, né? Então, pra mim, a experiência... O que eu ganhei foi fazer parte da história e estar vivendo aquilo. A própria experiência, né? Foi o ganho. Então, eu nunca tive esse problema em usar minha imagem, porque eu sou aparecida mesmo, gosto de aparecer. É legal. Somos E a duas. segunda pergunta... Somos duas, né? Somos duas. E a segunda pergunta que é muito importante. Você tem consciência que a piada é boa? Machista, porém, barra boa? Segunda piada?
Eu ri. Aí, Eu ri, mas é isso que o Brasil precisa! foi um É mix. disso que o Brasil precisa! E naquela época também, acho que tinha muito mais brincadeira, era mais aberto, assim, brincadeiras, tanto que o 1000 Grau tava estourando, mas hoje nem acho que nem tem mais. Não, Tem não digo até nem pelo uma 1000 ou grau, outra. mas esse tipo de piada hoje poderia realmente Sim, daria sim. problema. Na Por época isso que eu perguntei. ri, mas aí depois começou a me bater uma preocupação, que aquilo tava no Facebook, tinha minha família. Eu entrei meio numa noia também. Então foi um mix de emoções, essa especificamente. Porque eu tava vivendo um êxtase da capa de jornal. E ainda não tinha gravado o filme quando isso aconteceu. E aí veio essa que era da zoeira, né? E aí você fala, opa, já vem lá. Acho que hoje o viés contrário, né? O contra é o cancelamento, né? Você colocar alguma coisinha lá diferente. Eu tenho o maior medo, assim, de fazer qualquer tipo de piada realmente beirar o machismo e ser cancelado. Daí, qual é o carro do Dudu? Eu não faço Como? ideia. É que eu não sou vitrine, eu sou pequeno. Se eu fosse grande, esse tipo de piada ia ferrar com a minha vida. Mas é engraçado, eu não me sinto nem um pouco ofendida, porque eu acho que tem tantas outras coisas que ofendem. Por exemplo, uma coisa prática que eu vivi. Uma coisa que ofende, por exemplo, o Rony. Meu, a bola Não, caiu mas no uma do coisa Rony, na me ofende. prática que eu vivi. Essa coisa de o pessoal falar, organizada não presta, é isso, é aquilo, e aquele julgamento todo. Quantas vezes eu fui pro jogo e ninguém nunca mexeu na organizada. E eu ficava lá na frente, no vidro, eles respeitam demais. E aí você vai num outro setor, às vezes, mais caro, e porque você tá, por exemplo, de shorts no jogo, o cara se De sente no shorts direito. e sozinha. Alguém se sente no direito de falar alguma besteira. Então é engraçado porque eu acho que quando soa como uma brincadeira, e aí é uma brincadeira e tá tudo bem, mas quando soa como um desrespeito, que eu acho que é pior. E acho que ela já deve ter passado por isso também, ainda mais que você já foi em vários outros setores, não só na organizada. É muito diferente. Resumindo o que você É. disse, piadas são só piadas. Exato. Piadas são piadas. Assim como quando eu participei do Estádio 97, ainda tinha o quadro das cantadas do Marcão. E eu achava aquilo o máximo. Eu fui, ele brincou, e eu não me senti ofendida, desrespeitada. Nada disso, é uma brincadeira. Você sabe que ele não tava brincando. Como cancelar o Marcão lá na rádio, tá ligado? Vamos tentar cancelar o Marcão lá chegamos no momento que eu mais gosto desse quadro, que é o momento onde a gente beira a briga e pode ser que tenhamos violência. Tá aqui. Fica aqui, Lucy. Essa é a Lucy, vocês assistiram The Walking Dead? É a Lucy sem arame farpado. É assim que eu a batizei. O Wilson, eu não sei porque o Wilson está nesse programa até... Neste podcast, eu não sei até hoje. O Wilson apareceu aqui porque a gente não tinha recurso pro cenário. O que a gente continua sem ainda. É muito feito na criatividade desta equipe. E o Wilson tá aqui e não tem uma explicação pro Wilson. Mas ele, tipo, eu me sinto como um Louro José, alguma coisa do tipo, saca? O meu Huguinho da Palmeirinha, alguma coisa. Tá aí, o Wilson tá aí, mas aqui sintam-se à vontade na próxima parte que a gente vai entrar agora, aí, caso vocês queiram. Alguém quer... Pra entrar no clima, a gente pode dizer que Náufrago pode representar os 2 rebaixamentos do Palmeiras, então, né? Já vem de alguém que já foi rebaixado também. Acho que outros times poderiam falar, mas o Corinthians também já foi. Aí a gente pode falar de Mundial, então. Temos também. 51, apesar de... Eu bebo isso aí. Apesar do pessoal falar que tem, que não tem, enfim, pra mim eu considero como. Parecia que tava indo Bora. tão bem isso aqui. Tava tão tranquilo. Precisava pra entrar no clima, gente. Calma. Antes da sua parte preferida, posso só fazer um parênteses? Só pra contar, acho que Se uma das... for gerar briga, pode. Não, acho que não vai. Mas foi uma das maiores loucuras que eu fiz pelo Palmeiras, foi ir pra Buenos Aires sozinha, ver o jogo Palmeiras e Boca. Eu queria ir, foi aquele, infelizmente a gente perdeu, mas eu queria ir, eu falei, não, eu vou. Você foi Corinthians e Boca, Vanessa? Não fui. Nossa, que indireta desnecessária. Outra briga vai começar. Oh, meu Deus do céu, é briga atrás de briga. Não tem paz. Não, aqui... Tem 1 minuto de paz nesse podcast. E eu fui. Aí eu dormi na fila aqui pra conseguir o ingresso. Então eu fiquei desde as 10 da noite na porta do Allianz, até 10 da manhã, até abrir a bilheteria. Peguei o avião, fui quarto de hotel sozinha, Certo. sem falar espanhol. Tudo bem que dá pra enganar, dá pra passar, mas... Portunhol, né? Dá pra enganar. E ali o pessoal meio que se entende. Mas assim, é uma loucura você falar assim, vou pra Buenos Aires e ir. Sim, acho muito louco mesmo. Mas foi legal, mesmo tendo perdido. Claro que eu não queria esse resultado, mas Eu fui pro Japão. acho que fica muito E foi muito louco. emblemático. Fui pro Japão, eu sei o quanto é maluco. Você foi pro Japão, Vanessa? Esse é o meu maior arrependimento, não ter ido. Você tem casa? Casa própria? Podia ter vendido. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho, na época eu não tinha. Tinha carro, podia ter vendido carro.
Um rim, podia ter vendido um rim. Não, na época eu não tinha os dias pra tirar pra ir. Eu tinha acabado de ser efetivada no banco, eu já trabalhava no banco. E aí eu não tinha as férias pra ir. E na Libertadores, eu quase fui no jogo na Argentina. Certo. Mas a gente não tinha ingresso. Então eu tava comprando a passagem, fechando o hotel. Um amigo, nisso eu tinha companhia. Um amigo, vai, vamos, já fechei aqui. Eu tenho milha, eu pago o seu avião e você paga o hotel. Eu falei, vamos garantir o ingresso, porque o que eu vou fazer na Argentina se não tiver ingresso pra entrar no jogo? Naquela semana. E nessa semana eu tava justamente na mudança do contrato do estágio para ser efetivada. Então, eu tive a oportunidade de dias para ir, né, disponíveis, mas não tinha o ingresso. E aí ele conseguiu o ingresso lá na porta. Então, é um arrependimento. É de um risco, né? Conseguiu Na ingresso. verdade, Você tá indo pra eu outro só dormi na país, fila né? porque eu sabia, eu já tinha comprado a passagem. E aí falaram, ó, vai abrir a bilheteria dia tal. Falei, bom, eu tenho que comprar, porque eu já tô com a passagem comprada, o hotel, visto, tá tudo certo. Eu vou. Um risco muito. E aí eu fui, fiquei na fila, choveu. Foi inclusive no mesmo dia da final da Copa do Brasil, que foi Corinthians e Cruzeiro. Então, não é uma provocação. Ah, Mas, não, imagina. Eu estava lá. mas quando acabou, Eu acho que é. mas quando acabou, claro que teve uma comemoração, porque é natural que fosse, porque se fosse o contrário também teria. Mas assim, chega uma hora que não passa. Faltava muito pra abrir a bilheteria, já tinha amanhecido. Eu falava, meu Deus do céu, eu só queria deitar, só queria dormir. E é isso, você já tá lá, você vai embora 6 horas da manhã, faltando 4 horas pra abrir? Não, você vai ficar. E eu tinha que ficar, não tinha jeito. Eu tinha que conseguir ingresso. É na coragem, meu bagulho. Na coragem. Vamos lá. Irei confrontar os times de vocês. Times que, geralmente eu peço times que vocês viram. Vocês montaram um time que vocês viram, times históricos. Time que eu vi. Que eu vi. Na verdade, Boa. então o meu ficou bem restrito, porque eu tô considerando de 2009 pra cá. Nem na época que eu não torci ainda, eu não tô considerando. Porque senão não vale, você vai pela opinião dos outros, né? Por mais que eu saiba e respeite a história desses caras no Palmeiras, sou muito fã, inclusive, do Edmundo, por exemplo. Mas eu não torci por ele, na época. Eu nunca brinquei disso aqui. Se eu sentasse desse lado pra brincar, mas eu ia meter fácil uns caras que eu nunca... No Rivelino! É fácil que eu ia pra cima, mentirosão mesmo. Mas eu juro que, assim, eu admiro a honestidade de vocês. Mesmo não concordando. Eu coloquei um corte ali de 98, mais ou menos. Não, eu nem considerei nem os anos 90, porque eu quis realmente pegar o time os caras que eu vi e torci por eles. Que a partir... essa é a idade, né? Eu tinha, 11 anos. Quando mas- você começa a ter consciência e memória, né? Exatamente, que é mais ou menos também quando é bem isso aí mesmo. Vamos lá, então. Que é quando eu começo a entender de futebol, quando eu começo... Isso é essa época. Eu acho que eu começo a entender em 88, quando um gol do Viola no Paulista. Então é mais ou menos isso. Eu já Ali que vira Copa de 90, eu já falo, puta, eu tô com 11 anos e falo... Eu já entendia, já acompanhava. Até nessa época eu ainda gostava da seleção brasileira, que era quando todo mundo tinha um carinho pela seleção. 98 eu lembro de ter assistido a final. Mas de falar que eu comecei a frequentar estádio, que eu realmente comecei a entender mais e ficar mais próxima, então eu considerei um time nesse sentido. Eu vou pedir pra vocês os Eu já fiz times. uma colinha E aqui, aí, como eu não esqueci. perguntei antes pra não dar spoiler, quando vocês chegarem no cara que pra vocês é o maior ídolo da história dos times, me falem. E se não tiver na escalação de vocês, podem falar agora. Tá na sua escalação? O maior ídolo pra você tá na sua escalação? Tá na minha Seu escalação. maior ídolo tá na sua escalação? Não consigo falar o maior, mas um dos tá. Então tá bom, então vamos lá. Vou começar primeiro, comecem primeiro as damas. Não deu certo. Vamos para o ímpar. Sério? Sério? Ímpar. Eu começo. Vai lá, Dai. Quem é Então- seu goleiro? Marcos, sem dúvida. Apesar Marcos. de Praz e Everton terem ganhado uma notoriedade importante nesses últimos tempos, ainda assim o Marcos, ele tem um lugar ali que acho que é muito difícil alguém superar. É difícil mesmo. Eu fiquei numa situação difícil. Porque eu fico entre Dida e Cássio. Acho que ambos tiveram sua importância, momentos diferentes. Mas acho que hoje, pela grandiosidade e tempo, assim, e a importância dos títulos, eu acho que eu iria de Cássio. Certo. O Johnny, que também tá, que chegou agora, que também é da produção, o Johnny também é corintiano. Não, o Johnny é palmeirense. O Johnny é palmeirense e o Will é corintiano. Vocês não podem opinar. Temos aqui o Raul, que torce pro Santo André, e o Leandro, que torce pro Santos. O Leandro tem 12 anos. Quantos anos você tem, Leandro? Tem 21 já, 22?
25, o tempo passa. Eu peguei esse moleque no colo e deixei cair umas 3 vezes. Hoje, a gente... Tá tudo bem, hein? O Santista que eu peguei no colo. Isso é muito louco. Relaxa, mesmo. alguém deve ter deixado você cair também quando você era criança, tá tudo certo. Isso foi um Isso ataque. foi ela- uma provocação. Isso foi um ataque à minha pessoa. Que ela, Na tipo, verdade- você estragado assim, porque você caiu umas 15 vezes. Na verdade, foi só uma vingança, porque você, por mais que você tente não ser tão corintiano, acontece Não vai ter jeito, mas eu me ao esforço. longo do percurso. Juro que eu me esforço muito, né? Nesse momento do clássico é clássico, daí eu me esforço muito pra não ser corintiano. Juro, eu acredito que realmente às vezes eu escapo. E foi muito boa a sua frase. Pô, Bernardo, você é bem bacana mesmo de fácil, assim. Você deve ter brincado muito de bang jump no berço sem Eu não cordinha. disse. Não, eu entendi isso, ficou muito claro, né? Tranquilo. Ah, você viu os dois, ô Leandro? O Marcão e o Cássio? Os dois. 25? Viu. Ah, Marcão ou Cássio? Marcão por conta da Copa e o Cássio pela Libertadores. Mas tem que escolher um. Mas eu iria no Cássio. Você iria no Cássio? Você iria no Cássio? Eu achando que esse moleque era anticorintiano pra caramba. Você iria no Cássio. É um direito dele, é uma escolha. Pegamos Sim. um cara neutro, um Santista. Com menos de 93 anos de idade, que é muito incrível. Então, o primeiro ponto, caraca, pra Vanessa, isso me surpreendeu. Me surpreendeu. Eu iria em Cássio porque eu sou fanático pelo Corinthians. Mas eu entendo que a maioria das pessoas talvez fossem em Marcos, até pela Copa do Mundo, que é um grande peso É no bagulho isso. todo. Porque A tem Copa gente do que nem Mundo gosta de também, futebol, né? Mas Porque a o- pessoa vai e assiste a Copa do Mundo. E Tem o gente que não Cássio, ele foi terceiro goleiro. Chegou a ir pra seleção. Mas a importância do Marcos, que ele teve para a seleção também, é pro brasileiro, independente de time, de clube, É né? gigantesco. Eu admiro o Marcos. Você achou que tinha tomado a achei. primeira porrada nisso aqui? Ô, Raul, Santo André Futebol Clube. Santo André Futebol Clube? Eu com a camisa do Santo André errando nesse nível. Esporte Clube Santo André. Aliás, muito, assim, raramente eu visto camisa de outros times nesse podcast, hein? Pode caçar aqui nas outras edições. E aí os meninos, pô, veste a camisa do Santo André, dá uma moral pro Santo André. E é um dos lugares que eu mais gosto de fazer show. Inclusive, que esse podcast vai para a semana que vem. Sábado passado eu estive em Santo André, foi um show incrível. Esse sábado agora eu nem sei como é que foi o show. E aí eu tô aqui usando a camisa do Ramalhão. Essa vocês esperavam que eu sabia que era Ramalhão, né, seus trouxas? Só pra contextualizar, que você tá falando que você vai pra semana que vem, o jogo que eu falei ontem é contra o São Paulo, tá? Que de repente. É o pessoal pode verdade, se é verdade. Bem observado, Dai, bem observado. Quem você votaria, Raul, de Santo André, torcedor do Santo André? Caramba, você também teria ido no Cássio. Caraca, surpreenderam. Mas eu acho que é uma briga muito boa, é uma briga muito justa. São dois gigantes dentro dos dois times. Lateral direito. Nossa, fraquíssimo meu lateral direito, mas eu quero ser justo e considerar o que eu vi e o que eu torci. Então vamos de Marcos Rocha. É porque, assim, tem caras na história incríveis, mas eu quero considerar daqui pra Eu frente, entendi sabe? sua honestidade. Daqui eu vou... nessa eu sei que eu vou perder, tá tudo certo. Eu iria humilhar, eu iria de Giba só pra... Não, eu balancei entre Alessandro e Fagner, mas eu acho que hoje o gás, o sangue que o Fagner tá dando e seleção, eu vou de As Fagner. pernas que ele quebra. Da cintura pra baixo é a bola. eu gosto muito do estilo dele. Eu acho que ele tem muito estilo Corinthians. Ele veste a camisa, ele vai na raça, que isso eu acho que falta, às vezes, muito de muito jogador. Então, eu acho que ele merece a minha escalação. Eu vou de Fagner. Boa, foi no Fagner. E aí, Leandro? Você viu os dois jogar? Muito. Ultimamente você viu muito os dois. Marcos Rocha ou Fagner? Fagner. Então, Essa vamos não lá. tinha jeito. Vamos pra zaga. Quero saber do... A Dai foi nos dois primeiros, então eu vou deixar a Vanessa agora nos dois zagueiros. No back central e no quarto zagueiro. Eu começo com o Chicão. Pra mim, Chicão. o pessoal falava muito época e Neymar, Santos. Pra mim, Chicão anulava o Neymar. Neymar não jogava contra o Corinthians. Um bom argumento. Chico contra quem, Dai? Gustavo Gomes. Esse não tem... Gustavo não tem o que falar. Gomes. Agora eu quero ver se o Leandro entende de futebol. Chico barra Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Temos aqui uma reação por parte da Dai. Quarta zaga, hein, Vanessa? Vou de Gil na bola aérea. O de Gil na bola aérea. Tá vendo? A Vanessa também tá indo pra um lado meio que você foi. Realmente ela
Ela tá indo por um lado. Porque ela poderia ter metido um Gamarra aqui agora e ter, tipo... Podia, muito. Podia muito, e não. Ela foi por um lado bem... Eu tô considerando uma coisa. Porque é muito mais justo. Eu torci pelo cara, eu tava lá pra criticar ou pra falar, não, legal, ele fez certo. Me parece é isso. até este momento a edição mais limpa do Clássico é Clássico, onde ninguém quer ganhar e quer sim só brincar. O que me deixa triste, porque não iremos usar a Lucy de novo. Quarto zagueiro, Daia. Mina. 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 Não, porque se. Mina, não, Mina, o Mina. sim. É porque o Entendi. Gustavo Gomes, acho que eles nem chegaram a jogar juntos, porque o Mina saiu e o Gustavo chegou, acho que um pouquinho depois. Gostaria muito Eu me de ver surpreendi com o Mina porque essa pelo zaga tempo jogando- curto do Mina. No... Mas ele Mas foi uma passagem foi o marcante. que ela falou do Fagner. Você não sente que o cara ele não tá ali só pela técnica. Ele entra e ele quer ganhar o jogo, custe o que custar. Então o Mina ele tinha esse espírito nesse sentido. Mina versus... Onde estamos? Ah, É era, zaga. e era pra você ter falado do quarto zagueiro. Eu falei Gil. desculpa. Ah, Gil Gil. versus Mina. Isso mesmo, você falou, tá certo. Falei, passou. Gil versus Mina. Mas eu iria de Gil. Ia de Gil. Gigante, né? É que não se baseiem pelo Gil de hoje, acho que é isso que ele tá querendo dizer. O Gil do auge do que foi A campeão história, brasileiro. né? O Gil campeão pelo Corinthians com o Mina, que jogou muito no Palmeiras. Isso é uma briga realmente muito boa. Não, mas Chicão, se considerasse que ele pegou o pior período do Corinthians ao melhor período do Corinthians, também acho que teria rodado no Ele Chicão. passou uma fase difícil, tá se recuperando agora, é bem... O Gil, você diz, né? Não, o o Chicão. o Chicão jogou Série ele pegou B. o pior, ele entrou na Série B, a pior fase do Corinthians, e pegou a melhor fase do Corinthians. Ele foi até a Libertadores e Mundial. Agora eu quero ver até onde vocês vão, né? Nesse, puta, eu vou no que eu vi jogar. Porque as duas têm armas pra ir lá atrás e tretar de igual pra igual. Mas quero- eu vi jogar. Então, eu acho que eu sei onde vocês vão, mas vamos lá. Lateral esquerdo, Dai. Zé Roberto. Zé Roberto. Você meteu o vovô lá atrás. Porque o que acontece? Eu torci muito por ele. Eu admiro ele, a garra dele de querer se manter em boa forma física até o fim da carreira. Então, e marcou muito uma bola que ele pegou deitado. A bola ia entrar e ele deitou na frente e tirou. Então, assim, isso marcou muito. Então, pra mim, é ele. Eu vou passional aqui. Roberto Carlos. Aí não tem negociação. Roberto Carlos ou Zé Roberto, Leandro? Zé Roberto? Zé Gente, o que tá Roberto? acontecendo aqui? Mas eu vou ser honesto aí, eu vou tentar sair em defesa dele. Eu não sei qual que foi o critério que ele usou. O critério de 2010 que ele veio pro Corinthians e tal. Esse critério. Ah, você usou o critério, você julgou o Roberto Carlos Corinthians, não o Roberto Carlos Carreira. Você Vamos marcou lá. um ponto Ponto. errado, tá? Por quê? Só Era a pra mina ser aqui? justo. Não, porque no anterior você marcou pra mim e era pra ela. Então aqui, esquece Eu isso sou aqui. justa, tá? E aqui, ponto Zé Roberto, né? Isso. Então é Não, isso. agora era pra mim. Tá incrível. Deixa, a gente não vai saber quanto que Daí Não, tem calma, 2 pontos, calma. os outros são meus. Exato. Ó, nesse momento temos 1 ponto Vanessa, 2 pontos Vanessa, Tá 3-2, eu acho. 1 ponto Dai. Aí na quarta zaga o ponto é Gil e aqui o ponto foi Meu. Dai. Zé Roberto. Então a gente tá 3 a aqui, 2. esquece essa fileira, temos aqui 3-2 exatamente, eu não me perco mais. Eu sempre me perco nessa parte, porque eu tô... Mas mais agora pre- você tá até eu tô- anotando. Eu tô mais preocupado em dar atenção pra vocês do que anotar, eu acabo me perdendo. Mas nos outros que eu assisti, você não tava nem anotando. Não tava, eu tomei uma bronca da produção, eles me trazem um caderno e uma caneta. Vamos lá. O camisa 5, médio... bom, depois do camisa 5 eu vou na pergunta que é importante. Porque qualquer formação vai ter o camisa 5. Médio volante. Vanessa. Vamos lá. Olha, tinha entre Rincon, Vampeta, Paulinho e Ralf pra escolher. Mas eu vou de Rincon. Eu fiquei entre Marcos Assunção e Felipe Melo, mas eu vou de Felipe Melo. Só se for pra fazer a gente perder Copa. Lá vai. Colocar na conta do Felipe Melo. Sabe por que não me dói? Porque eu não ligo pra seleção brasileira. Então, por mim, ele podia ter perdido 3 Copas do Não Mundo. suporto Felipe Melo. Jamais aceitaria ele no Corinthians. Não suporto. É mesmo? Não aceitaria. Não? Eu ia lá... Mesmo sabendo da entrega e da garra que ele tem pelo Que? time que ele joga? Pelo Palmeiras, né? Não, Pelo acho Corin- que- Ele não tem cara de Corinthians, não. Não, ele não tem cara de Corinthians, ok, mas ele é um jogador que onde ele jogou, ele se entregou. Ele tem Sim. o lance da entrega, ele Isso tem sim. mesmo, né, dele. Eu não gosto do estilo de jogo dele. Não gosto. Felipe Melo e... Você viu o Rincon jogar? Não, Ou... é isso que eu ia falar. Não vi como jogar. Você viu o Rincon jogar, ou Falasse o Raul? Ralf, eu coloquei o Ralf. Oi? Eu iria de Ralf. Então considera aí que é mesmo nível. E aí? Cara, não é mesmo Mas nível. o Rincon
Não é mesmo nível, o Rincon é muito melhor que o Ralf. Mas ele tá quase voltando no Felipe Melo. Eu também não vou colocar o Felipe. Então, esse daqui eu vou deixar em aberto, essa quinta posição aqui. Caraca, você não viu o Rincon jogar, Leandro? Nasci em 96. Esse era muito novo. Não. Os É, esse moldes era do muito Rincon, novo, esse era é. muito novo. Vamos lá, então. Vocês preferem de 4-4-2 ou 4-3-3? São essas duas opções que eu dou. 4-3-3. Eu coloquei como 2 meias, os próximos 4-3-3, É, então. Vamos lá. Próximos meias de vocês. Eu começo? Tanto faz, acho. Ídolo, né? Marcelinho Carioca. É o 7, né? Não. Camisa Tá, 7. entendi. E você vai fazer ele como meia, que era a posição dele. Ele era um 7 que jogava como um meia. Valdívia. Uma vez eu vi num programa esportivo os caras discutindo quem era melhor na posição Marcelinho e Edmundo. Eu tive urticária. Quem que você colocou? Eu coloquei o Valdívia, não. Vamos lá, deixa eu só Valdívia. descontextualizar. Não quer dizer que eu quero ele de volta. Eu só entendo a importância que ele teve em algum momento em que o time era uma draga, que ele jogava sozinho e levava o time nas costas. Não quer dizer que eu quero de volta, que precisa trazer. Porque senão o pessoal confunde isso, né? Você fala que gosta do que o Valdívia construiu, então a pessoa. Ah, mas você já quer ele. Não, gente. Muito obrigada pela história, mas é isso. Mas eu colocaria ele porque ele ficou. Cara, é difícil de votar. Eu vi os dois jogar muito, porque teve um ano do Palmeiras que eu cobri, levando torcedores da rádio. Foi bem no ano do Valdívia, no ano que vocês caíram, inclusive. E eu vi o que esse cara jogava. É E isso. o Marcelinho, eu acompanhei quase que a carreira inteira dele no Corinthians. Assim, a carreira inteira, quase não, a carreira inteira dele no Corinthians. Cara, é uma briga muito boa. É que a história do Marcelinho dentro do Corinthians é gigantesca, É perto da muito. história do Valdívia dentro Sim. do Palmeiras. Foi curta. Mas E a bola segunda a- passagem dele já não foi tão boa Bo- quanto a primeira. Já Bo- não me deu tanto. Bola a bola é um bagulho muito louco, porque... Você viu? Marcelinho muito pouco, né? O Marcelinho muito pouco, eu peguei bastante, passei muita raiva. Mas eu acho que pro estilo de jogo que eu gosto, assim, eu acho que iria no Marcelinho. Marcelinho. É uma briga muito difícil. Ponto, Vanessa. Antes de eu errar aqui. É uma briga muito difícil. Muito difícil. Camisa 10, Vanessa. Shake. Você vai botar o Shake na meia? Não, desculpa, Ricardinho. Ricardinho, Estamos sim. em meio, eu já fui Você pro foi lá pro ataque. fui pro ataque. Ricardinho. 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 E aí, Dai? Moisés. Porque ele teve uma Moisés! Por quê? Vou contextualizar de novo. Ele teve uma importância Fui muito grande surpreendido. no Campeonato Brasileiro que a gente conquistou. E aí foi Ela aquela... justifica todos, né? Quando surgiu... porque eu quero... É o time Porque que, como eu é o falei, o time que eu dela, torci. é o time dela é o time mesmo. que eu... eu achei- E porque Moisés me surpreendeu muito. Por quê? O Porque seu eu Ricardinho vi- também me surpreendeu. Desculpa. O William pode sobrepor esse Ricardinho, mas ele precisa jogar mais, né? Tá desfalcado, mas... E o William volta como atacante agora. É, então. Ele começa como meia, mas... E aí ele teve aquela coisa do latereio, que ele cobrava como ninguém. E realmente, quantos gols a gente fez assim? E isso contou muito pra gente ter sido campeão aquele ano no Campeonato Brasileiro. Então, o Moisés teve uma importância. Ele teve realmente algumas lesões. E o pessoal às vezes falava, tá fora de forma, tá pesado, não sei o quê. Mas eu acho que não dá pra negar também o que ele fez de bacana. Ricardinho ou Moisés, o Leandro? Difícil esse daí. Eu lembro do Ricardinho no Santos, eu não lembro do... Você pegou ele falou que ele lembra do Ricardinho no Santos, que é o Ricardinho que é pós-São Paulo, muito pós-Copa do Mundo. Eu entendi seu ponto. É um Ricardinho bem velho. O Ricardinho já nasceu velho com cabelo branco. Tem É um ponto verdade, que a gente tem que ele tinha muito realmente cabelo entrar num branco. acordo. Mas... Moisés. Eu acho que ele tá com um dó de ser um massacre e tá jogando uns pontinhos pra lá. Dai, Moisés. Eu não tô aqui pra julgar o jogador. Gostaram dessa frase? Queria agora. Eu vou colocar no Facebook como Clarice Lispector. Agora sim, Eu tô aqui pra jogar meu o jogador. 11, né? Eu já Seu dei 7. spoiler. Seu 7. Pela direita. 7, 9 e 11. É o da 11. direita, da esquerda e o centroavante. Vou de 11 Shake. Shake, cara, malaco. Sabe jogar Libertadores. Então, Ele foi genial. você colocaria o Shake pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Essa é a pergunta. Pelo lado direito. Pelo lado direito que é o dele. Então tá bom. Então eu vou botar o Shake com a 7, que é onde eu sei, entendi o numeral, mas assim, a mesma história do Marcelinho. Então ele vai brigar com quem tá na posição dele, lá do lado direito, beira de campo. Shake. Dudu. Dudu. Aí não tem nem... Não precisa nem explicação. Tô bem curioso por isso, hein, Leandro? Pesada, briga pesadíssima. Shake e Dudu acho também briga pesadíssima.
E você tem uma bela bucha, de verdade, porque os dois são gigantes pros clubes deles. O Leandro tá analisando um a um. Um é muito raçudo, o outro tem um jogo, um é mais alto. Dudu é mais chora baixo. muito, o Dudu chorava muito. Sheik não. Sheik apanhou lá na Bomboneira, apanhou aqui em casa e continuava lá. Bateu. Os jogadores do Corinthians não choram, porque o juiz sempre ajuda mesmo, então os caras só concordam só. Ah, a briga começou aí de novo, temos briga, pô. Eu acho que eu iria de Dudu. Cara, nesse momento, o placar... Opa, eu marcando errado de novo aqui. Nesse momento, o placar tá 1-2-3-4. 1-2-3-4. Tá empatado, mas a gente ainda tem a treta do médio volante ainda. Então, eu espero que a gente não tenha que resolver essa treta do médio volante, porque isso aí não é um trabalho, eu vou ter que ligar pra alguém. Eu vou pegar juro por Deus, eu vou ligar pra alguém neutro, vou pegar meu telefone e vou ligar pra alguém. Essa é a minha solução que eu pensei aqui agora, vendo na minha cabeça. No ao vivo você olhava os comentários na hora, né? É, exatamente. Como a gente não tá ao vivo hoje, temos esse problemão. Vamos lá. Eu vou pro outro jogador da outra beira do campo. Vou lá pro cara que tá pelo lado esquerdo, tá bom? Pode ser? Depois a gente fecha com o centroavante. Pode ser assim? Vocês concordam? Quem que é o cara que vocês vão colocar lá do lado esquerdo? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Jesus. A passagem também foi curta depois que ele subiu da base pro profissional, mas eu acho que tá aí a história pra comprovar onde que ele tá agora, né? Então, Gabriel Jesus, pra mim, tem uma belíssima história no Palmeiras. Mas eu acho que ele precisava jogar na seleção que ele jogava no Palmeiras. Eu acho que ele não tá É, entregando na seleção como ele... realmente não. Teves. Eu tenho a impressão que ele sente o jogo da seleção. Teves. Teves contra Gabriel Jesus, Leandro. Silêncio. Ah, não, Silê. Eu não vou falar nada pra não influenciar o garoto. Eu iria de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Doeu essa aqui. Seu 9, Vanessa. Seu centroavante. Fenômeno. Ídolo. Essa, não Você tem- pediu pra avisar. Tá aí. Eu posso marcar o ponto pra Vanessa aqui? Eu Pode. posso dizer, eu vi Pode, Fenômeno pode, jogar, pode. gente. Que orgulho disso. Futebol igual o dele. 5. Tá 5-5 aqui. William Bigode. William Bigode. Putz, eu gosto muito a do fase William não é Bigode. A fase não é boa, mas ele... Você gosta muito do William Bigode porque Muito bom jogador. O William Bigode, quando você começa a frequentar a bagaça, ele era do Corinthians e ele jogou muito. Libertadores, jogador. Mas Mundial. o William Bigode é a prova de que dá pro cara ir jogar num outro time e continuar tendo respeito das duas torcidas, como acontece, diferente do Gabriel, que agora joga no Corinthians, mas não tem respeito nenhum quando ele foi pra lá e fez um monte de comentários, enfim. Então dá pro cara ser ídolo nas Todo duas palmeirense tem uma torcidas. branca do Gabriel. Nossa, Judas, né? Gabriel Judas, a gente Depois chama dessa ele. terceira sainha Se que a ele gente levou. Depois dessa terceira caneta que ele levou agora recentemente aí no jogo do Flamengo, a gente tá pegando bronca dele. fica tranquilo. Tô com Porque se a muita gente bronca tinha o Gabriel dele. Jesus, a gente tem o Gabriel Judas Bronca também. dele e do Silvinho, que insiste nele. Ó, a gente não vai precisar. Não, a gente vai ter que. Técnico pra É. desempatar. Não é técnico pra desempatar. Porque eu não posso ser Tem também o injusto. volante. Né, eu vou ter que achar alguém. Enquanto vocês pensam, eu vou atrás de um São Paulino aqui pra falar. Vamos lá, vai. Volante. Volante não técnico das duas. Eu fiquei muito na dúvida, porque assim, o Abel Ferreira tá construindo ainda uma história brilhante. Ele completou, acho que 1 ano, semana passada, no cargo, o que no Brasil é muito raro. Mas eu acho que o Felipão ainda tem uma identificação muito grande com a torcida. Então eu vou de Felipão ainda, apesar de reconhecer o que o Abel tem feito. Felipão. Felipão. Volta, Tite. Tite barra Felipão, hein? E aí, Leandro? Tite? Então, assim, vamos ser honestos. Nesse momento, tá 6-4. 6-5. 6-5, perdão, 6-5. Só que temos um ponto em aberto. Então tem que ir atrás desse ponto, porque seria injusto nesse momento encerrar. Então temos aqui uns 6-5 por enquanto. Eu tenho que ir atrás dessa aqui. Eu chamei um São Paulino aqui. Falei, eu posso te fazer uma pergunta? E ele não me respondeu. Então eu vou aqui atrás de um outro torcedor do... Será que é esse aqui? Deixa eu perguntar. Vamos ver se ele pode me atender. Vou ligar pra esse cara aqui, vou ligar pra ele e... Não sei se ele vai poder me atender. Não, sai daqui, aqui. Fala, meu brother. Você pode me atender um minutinho, Vieira? Posso, claro. Nesse momento eu tô conversando com o Vieira do Estádio 97. Você tá ao vivo no Torcida Podcast. Ao vivo não.
É gravado, mas é ao vivo. Eu só preciso que você me responda seco, sem argumentos. Eu não vou te explicar o contexto disso. Você só vai me dizer pra você quem que é melhor, Fred Rincon ou Felipe Melo? Fred, Rincon ou Felipe Melo? Quem jogou mais? No Corinthians, Rincon, no Palmeiras, Felipe Melo. Ah, não dá pra comparar, não dá pra pôr na mesma frase. Rincon. Rincon, então, vitória da Vanessa corintiana. Me tira mais algumas dúvidas aqui que ficaram pendentes. Ô Vieira, já que você tá aí, você tá com esse tempinho livre. É Moisés no Palmeiras ou Ricardinho no Corinthians? Ricardinho no Corinthians. Teve mais alguma dúvida nossa que foi aberta aqui que vocês não souberam voltar? Teves. Teves ou Dudu? Essa é boa, hein? Essa é Ele difícil, né, travou, Vieira? ele travou. Cara, o Tevez jogou muita bola em 2005, né? É. Mas eu acho que o Dudu no Palmeiras ainda joga mais, cara. Acho. Boa, então fomos... Mas essa é dividida, hein? Boa. Ô, Vieira, você vai fazer o que quinta-feira que vem, 1h30 da tarde? A princípio, nada. Vem gravar o Torcida Podcast com a gente? Vamos. Marcado, então, aí quinta-feira que vem, Torcida Podcast. Gravarei com o Vieira e informo pra vocês que estão aí assistindo nesse momento o Clássico é Clássico, em que data vai pro ar. Valeu, Vivi, um abraço, mano. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ETs, hein? Acredite neles. Tchau. Tchau. Piada muito nossa, interna. Tadinho, Tá aí, o Vieira do tá Estádio abalado, 97. abalado psicologicamente por conta... Não pelo que ele disse, mas tá abalado, né? Porque o Grêmio vai muito mal. Ela queria bater no Vieira pelo telefone. Não, Deixa não. eu falar com ele. Foi só um comentário. Eles Tadinho, eu estão tô- realmente correndo riscos Na mesmo. verdade, eu acho que o Grêmio não... Eu acho que tem já mais foi, não é nem mais salvação, risco. Já, Vocês acham já que é, esse, eu trem, acho que esse trem não. partiu? Eu acho. Mesmo acho sendo um que- time grande que pode revirar, né? É Porque aquela dificilmente coisa... nessa situação times grandes viram É um isso, bagulho, eles não viram um têm jogo. costume de estar lá embaixo. É muito difícil pra... Tanto que, assim, a gente salvou o São Paulo nesse último jogo, né? Porque se o São Paulo tivesse realmente... Tanto que o Santos ganhou, se o São Paulo tivesse perdido, isso também dava uma derrubada. Mas o Palmeiras ficou com pena, eu acho. E é muito louco, esse podcast Entrou vai com pro ar reserva. semana que vem e já pode ter um outro cenário. Exato. Sim. É muito louco E isso. é isso que o futebol é mágico. É por isso, é porque você não sabe. Que é de quarta a domingo. É, É, você... uma frase o Corinthians clichê. joga contra o Santos, né, em casa. E isso pode mudar muita coisa, porque uma derrota pode começar a distanciar o Corinthians dali, daquela zona confortável de tentar chegar numa Libertadores sem pré-Libertadores. E uma vitória pode dar um gás novo, porque nesse momento aqui que a gente tá gravando, o Corinthians acaba de perder pro Flamengo com um gol no último minuto. No finalzinho. Eu tava te ouvindo, inclusive. Tava assistindo? Eu tava pela saindo energia, do jogo. pela energia em campo? É, eu tava saindo do jogo, aí eu entrei no carro e eu tava... Deixa eu dar uma ouvindo o finalzinho. apertada na Vanessa, porque a Vanessa ela é inscrita do canal, mas eu não sei. Pode falar sem o menor problema. E assim, é lógico que eu jamais iria censurar, mas você ouve jogos por qual rádio? Não precisa falar, não. Eu queria agradecer muito a presença das. Bom, o meu eu não preciso nem falar, né? Não, você eu sei que é Eu Energia sou em Campo, viciada. Estádio 97. Eu escuto todos. A Mesmo Vanessa acho que nem é ouvinte do Eu estádio. não sou muito ouvinte. Eu vou, assisto e não costumo ouvir, mas Transamérica normalmente eu jogo. Não devia deixar dela falar. Não. Eu vou te geralmente, convidar. não, o pior é que eu geralmente pauto a minha vida em cima das coisas. Eu vejo os horários que vai ser as transmissões, por exemplo, final de semana. E já vou pra poder, assim, E conseguir você assiste as acompanhar. outras. Você está assistindo Corinthians Sim, ontem. Que legal, sim, eu obrigado. gosto muito. Caraca. Mas é porque eles... não sei se você já teve a oportunidade de ver. Eles fazem de uma forma que é muito divertida. É de torcedor pra torcedor. O primeiro passo. Equipe Corinthians, equipe Palmeiras, equipe. É Por isso que eu isso. me surpreendi com ela ouvindo pelo Energia em Campo, no Energia Eu 97. escuto de todos. E eu sou o repórter do Corinthians. Só que eu sou um repórter muito, muito, muito atrapalhado. E não um personagem. É porque, como eu faço 200 coisas na vida, infelizmente, às vezes eu como algumas bolas por fora. Ontem eu tava vindo de um morda-sopras De manhã, às né, 10 que da você manhã. Fui fazer uma ação do Estádio 97 em São Mateus à tarde. Nossa, tava perto da minha casa. Não, perto da minha casa não. calma. Parabéns pra lá. Não, eu moro Que na eu lembro- Penha. É, mais pra quando eu cá. te entrevistei foi na Penha ali. Olha que exatamente. memória boa. Eu menino. tenho uma memória que você não tem noção. E aí eu volto pra fazer o jogo do Corinthians, mas acabado. E aí na hora de informar a substituição, eu consegui meter, em vez de Rodinei, eu meti um Rodney. Virou a piada do jogo Rodney. Eu meti um sai, não sei quem, entra Rodney. Os caras, quem eu?
Já, tipo, a hora que ele falou ok, eu falei, por Já quê? era. Falei, Rodney, porque o meu inglês é um inglês britânico, pra mim não é Rodney, nem Rodney, é Rodney. Aí eu comecei a argumentar, mas eu já Mas foi igual aquela época do jogador do Santos, que era o Rodrigo, que o pessoal ficava jogando. Rodrigo. Rodrigo. É o Rodrigo. Eu teria chamado Rodrigo de Rodrigo fácil num jogo pós-programa e pós-link. Mas é uma loucura, né? Mas o diferencial do Energia em Campo é realmente o de torcedor para torcedor e o humor. Eu bato O muito humor, essa é tecla. isso. O bom humor, né? É a isso. entrega divertidíssima, né? Sim, Ainda- eu morro de rir em todas as transmissões. Então, E a do Corinthians é bem peculiar, porque o De Paula tem o De Paula, ele tem um time de time humor. muito... e ele sabe a hora de brincar e a hora que assim, não, peraí, que deu É o ruim aqui jogo. no jogo, dá uma segurada. Isso. O Quintino não precisa falar. Só a risada do Quintino eu já morro ali. Vamos converter a Vanessa, você vai vir Vou pro... começar a É ouvir. E aí o Domênico e o seu Bento estão aliás- no coração, o Fernando Camargo. A fantasia do Marcão. O Marcão se fantasia de alguma coisa relacionada ao rival que o São Paulo vai jogar. Isso, pra mim, não tem condição. E ele procura fantasias que não sejam óbvias. Por exemplo, ele vai Corinthians e São Paulo. Ele não vai vir, tipo, de gambá, não. Ele vem vestido de galinha. Tipo, Ele uma foi fantasia no- mesmo. No resort do estádio 97, ele tava de... Era São Paulo e Galo. Ele tava de galinha pintadinha. E aí o mais legal é porque quando perde, essa zoeira reverte muito. Muito. Nele. É bem Mas legal. Tá convidado a ouvir Energia em Campo. mas, Ouça um inclusive, joguinho só que você vai se apaixonar. O Santo André, quando teve São Paulo e Santo André, ele foi fantasiado de radar Porque lá é a cidade da multa, né? Não, Raul? da multa. Já foi a época. Já foi a época. Raul quebrou todos os radares de Santo André, saiu quebrando. Isso aqui foi usado pra quebrar. Prefeito de Santo André, você tá assistindo esse podcast? Aqui, ó. Raul quebrou metade dos radares com esse porrete. Com luz. Mas deu confusão, né? Porque o prefeito de Santo André ficou bravo com a fantasia. Falou que não é assim. Não é assim. Eu vou te aplicar uma multa. Pela zoeira. Meninas, muito obrigado por terem vindo. Eu sei que vocês tiveram que dar uma parada no trampo de vocês pra vir aqui. Vocês estão em horário de almoço e vocês vão voltar agora pro trabalho. Eu sei que foi um caos, mas vocês vieram e, pô, fiquei feliz pra caramba. Muito obrigado. Rede social, Dai. Insta Daiane. E tanto no Instagram quanto no Twitter. Daiane com Y. Com Y, D-A-Y-A-N-E. E quero te agradecer muito pelo convite, fiquei muito Foram feliz. Foi 2.500 muito mais- seguidores quando você fez o estádio. E aqui não dá 10, mas beleza. Você ficou muito feliz quando... Quando você me chamou para participar, principalmente porque eu já sou inscrita no canal, eu assisto os vídeos e as entrevistas são sempre maravilhosas. Então, muito por ter obrigada. vindo. Muito obrigado. Vanessa, Instagram. Vamos lá, é VA_Ausberg. ALSBERG, que é o meu sobrenome. Ausberg, alemão. Vocês sabem que tem um monte de solteiro que tava esperando esse momento, até o final desse programa, desse podcast, desse programa muito Mas você fez certo de deixar só pro final. Porque os caras estão nesse momento, tipo, anotando, caramba, eu tenho que seguir elas. Pode não dar muito seguidor, mas o que vocês não têm de proposta de namoro, isso aqui é o Tinder da vida real. É isso aqui. Eu já fui pedida em casamento. Recebi uns te amo. Eu, gente, como assim você me ama? É isso. Você não me conhece. Sou É seu isso. fã, sou fã da sua ideologia, sou seu fã. É muito legal, é muito legal. Tem gente que tem muito carinho, assim, só por você ser mulher e estar ali, as pessoas já acham que você é diferente, sei lá. Então, realmente tem muito carinho. Teve um jogo que me marcou muito, que na hora do intervalo, o cara foi pedir a menina em casamento no Allianz, no gramado, né? E foi na arquibancada, ele combinou lá dentro. Eu não parava de chorar, porque eu achei aquilo o máximo, né? E aí, alguém do meu lado falou, você tá tudo bem? De tanto que eu chorava, Um cara porque eu achei sozinho. lindo. Você quer que eu Não, pegue uma água pra você? Tá tudo bem? Você quer casar também? Você quer casar? Exato, esse é não, mas é porque foi muito bonito. Eu achei muito legal por ter sido lá no meio mesmo, não foi na arquibancada. Foi muito bonito. Mas é legal isso, que o pessoal trata a gente geralmente com muito carinho. A gente ouve umas besteiras? Ouve. Mas a gente é compensada com também Eu muita ia gente até falar que isso. segue. Eu nunca ouvi besteira. O pessoal pergunta bastante, mas você é mulher, você vai sozinha? Você vai de isso. short, A reação sempre é essa. Nossa, mas você vai sozinha. Mas você é mulher. E, meu Deus, e como é que você ninguém faz? mexe com você. E eu falo, gente, ali tá todo mundo preocupado em ver o Corinthians. É Não é isso. tipo um cara indo Pode pra passar uma Gisele balada. Bündchen aqui, assim, ó, na hora do jogo, que os caras não estão nem aí. Até Principalmente na organizada. Você vê na entrada, alguns olham, alguns falam, nossa, as corintianas são... Tipo, você ouve alguns comentários, mas nunca tive alguém que desrespeitou. Nenhum problema. E é até engraçado depois, muita gente vendo depois no Instagram, te vi no jogo, No jogo. te achei. E não sei nem como, acho que por marcar Às o vezes lugar, a pessoa né? vê o telão também. Porque no Allianz, quando eu ficava no vidro, eles colocavam e filmavam e aparecia no telão. É. Aí quando eu ia ver daqui a pouco, a gente te vi no telão. Eu falo, mas gente, como é que a pessoa descobriu? É Que FBI, sou eu, né? é. É E aí isso. eles vêm assim, eu te vi no estádio, você tava lá do meu lado no estádio, e eu queria tirar uma foto com você, porque você fez o filme. Falei, mas por que então você não vai falar comigo? Tirar uma Tem foto? gente que assim, eu queria ter tirado uma foto com você. Eu falo, gente, chega e pede, eu não tenho como saber.
Mas tem isso ainda. É muito legal isso. A Nesse maioria das momento que pessoas. os caras estão seguindo E mesmo sabe, vocês agora. e sabe o que é mais Dá pra legal? tirar até foto. E sabe, eu acho que você que acompanhou também, que já frequenta há um tempo, quando eu comecei em 2015, se via pouquíssimas mulheres. Ainda se viam pouquíssimas. Hoje em dia já mudou. Hoje em dia já tá muito mais dividido, você não acha? Tem até a campanha da nova camisa do Corinthians, a roxa, que inclusive eu canto e eu gravei, eu tô no canto da campanha, e 53% da torcida do Corinthians é feminina. Hoje Então em dia a gente já até virou. A gente tá falando aí de 6 anos, mas que mudou muito. E isso eu achei muito legal, a participação. Algumas mulheres que, com medo mesmo de ir no jogo, criaram um grupo que chama Verdona, se não me engano, que aí elas combinam horário de metrô, essas coisas, para dar tudo certo, para todo mundo chegar em segurança, o que também acho que é uma ideia muito legal, uma iniciativa, principalmente para quem tem medo de ir, nunca foi, e acha que é um bicho de 7 cabeças, você chega lá sabe que não é. Mas realmente, para quem nunca foi, pode parecer muito assustador. E eu gosto de usar o meu Instagram, inclusive, para isso. Tirar dúvidas das pessoas. Então, muita gente vem perguntar. Para uma primeira vez que eu vou no estádio, que setor eu fico, para levar filho, etc. Qual o melhor transporte, metrô, carro. E eu gosto de poder ajudar. É a forma que eu encontrei. Então, podem seguir, perguntar. Dúvidas, estou lá. Show de bola. Meninas, muito obrigado. Obrigado, Dai. Obrigado, Obrigada. Vanessa. Que agradeço. Você que tá assistindo, você que chegou até aqui, que você estava esperando o Instagram delas, quer participar do Torcida Podcast, quer participar do Clássico é Clássico? Clássico é Clássico, ele é feito para amigos, para inscritos. A regra básica tem que ser inscrito. Pô, eu sou inscrito, eu quero participar do Clássico é Clássico, como é que eu faço? Me manda uma mensagem, um direct lá no Instagram. Manda por lá no @BernardoVeloso97. Manda lá, pô, quero participar do Torcida Podcast. Eu tô pescando a galera por lá também pra trazer pra cá, tá bom? Se ficou até aqui é porque curtiu, então, por favor, dá um joinha aí, clica no sininho pra receber notificação, indica pros amigos e se inscreve no canal, mesmo que você não queira vir participar do Clássico é Clássico, porque isso é importantíssimo pro projeto rolar e seguir com vida longa. Valeu, muito obrigado e lembrem-se, eu não tenho uma frase de efeito pra fechar esse programa, esse podcast. Nunca. Tchau.